o Tyson, o Mike Tyson tem uma frase que ele disse que as redes sociais fazem com que as pessoas fiquem demasiado confortáveis em insultar outros sem ter medo de levar um murro na cara. Estás a ver? E é a mais pura das verdades. E isto que o Atílio está a dizer, eu concordo. Tipo, tanto é que os meus atletas todos que nunca jogaram, nunca combateram, eu digo sempre que eles são duas pessoas diferentes. Que é o plano antes de combater e depois de combater. A forma como eles encaram o treino depois de combaterem a primeira vez é eles mudam da noite para o dia. Boas, malta, bem-vindos a mais um grande episódio, hoje direto da Marina Grande, vizinho do meu avô, pelo menos acredito que seja, ali próximo ali, né? Meu avô é da Marina das Ostras, é isso? Marinha das Ondas, Marinha das Ondas. Maria das Ondas, é isso mesmo, meu avô veio de lá, terra natal é dele. aqui perto. É aqui perto, eu já fui lá. Maltinha, hoje um grande convidado, é um prazer tê-lo aqui, ali do centro, tá mais perto acho que do Atílio, ou tá próximo, não sei. Mas enfim, Vou deixar o nosso manual do desporto explicar melhor isso. Quem é o nosso convidado, Atílio? Joel da Cruz, muito prazer, acima de tudo. E finalmente, Joel, depois de tantas tentativas e justificadas de marcação. É verdade. Não foi fácil, mas cá estamos. Eu vou começar já por aí, que é algo que me fez pensar, que é o paradoxo. Tu estiveste doente recentemente e estiveste muito doente mesmo. E quando nós ficamos muito doentes, normalmente os lutadores ficam sempre assustados. Porquê? Porque nós temos um paradoxo muito grande, a invencibilidade do guerreiro contra a fragilidade humana. E então, vou passar a palavra. É um bocado por aí. Um gajo treina tanto e tenta estar sempre o melhor possível, né? Não estou hoje em dia como estava quando era atleta de alta competição, né? Obviamente, mas treino todos os dias e tento treinar e estar sempre bem. E depois de vez em quando apanhas assim qualquer coisa que te manda abaixo. Desta vez apanhei uma infecção pulmonar e emagreci, tive ali uma semana encostado, 3 dias que eu nem abri os olhos com febre. E é um bocado por aí. Por muito forte tu sejas, há alturas que involuntariamente vais abaixo e pronto. Mas cá estamos, a gente dá a volta e vamos embora. Pois a tal mentalidade de guerreiro, mas também não nos permite ser de outra maneira. Exatamente. Mas normalmente, emocionalmente, pelo menos eu falo para mim, eu quando fico verdadeiramente doente mesmo, emocionalmente vou muito abaixo porque tenho eu quero combater, ou seja, há ali a antítese do guerreiro contra a doença e quando tu pões os pés no chão que somos iguais aos outros todos, é um bocado assustador. É um bocado. É a tal inerente fragilidade humana que a gente por muito queira fugir não tem hipótese. Exatamente. Mais forte ou menos forte, mas não deixamos de ser humanos. Exatamente. Vamos começar assim, bem pela pergunta da prática, é com que idade e onde é que começaste o teu percurso ou o contacto com a luta? Então, olha, tenho 42 anos agora, comecei aos 9 anos a treinar, portanto já lá vão 33 anos nisto. Comecei aqui na Marinha Grande, no antigo Centro de Full Contact e Kickboxing da Marinha Grande, que era do mestre Telmo Santos. Foi o meu início foi com ele. Basicamente, até aos meus 14 anos treinei sempre com ele. Depois houve ali uma fase que andei-me a portar mal na escola. Até comecei a portar mal antes, né? Mas depois os meus pais na altura decidiram tirar-me, até porque eu hoje em dia não concordo até com a cena de tirar o desporto aos filhos, mas eu compreendo que foi a única coisa que me afetou ao ponto de eu ter que acalmar os cavalos. Depois regressei aos treinos e simultaneamente treinava o kickboxing com o taekwondo, depois fiz taekwondo também muitos anos, e fui assim até aos meus 18 anos, sensivelmente. Depois fui para a tropa, eu estive nas Forças Especiais, no Exército, e já ia com a ideia de querer fazer Muay Thai. Eu queria fazer Muay Thai, era o meu sonho. Aqui no centro não havia, ponto. Tipo, aqui fazia-se aquele kickboxing old school do full contact, do light, do semi. Um maluco assim mais atrevido ia fazer low kick. E havia poucos, profissionais então não existiam. Pelo menos aqui na zona de Leiria mesmo, especificamente onde eu me insiro. Depois, então, quando acabei o curso de comandos, fui ao primeiro ginásio que encontrei na altura, que era no Rio de Moro, que era da Never Shake, do falecido Augusto Nasser, do Guto,
E lembro-me que foi na altura, treinei com o Duva, treinei com o Pilhas, treinei, pá, a equipa era enorme. Estava lá muito mais pessoal que eu agora já não me lembro o nome, lembro-me de os ver competir, etc. Mas O João, eh, o João diz-me, Diogo. o João Diogo, a minha treinadora Dina já não estava lá a treinar, porque ela já tinha o treinador tailandês com ela. Ahm, mas também eu lembro-me muito bem de lá a fotografia dela, etc. E fiz para aí sensivelmente 6 meses. Depois fui para uma missão para o estrangeiro, fui para o Afeganistão. Quando regressámos do Afeganistão, ficámos instalados em Mafra, porque a nossa unidade estava em obras na altura, o regimento de comandos. E como estávamos em Mafra, tive um parceiro meu de curso que me disse: deixa eu vir aqui treinar comigo, eu tenho aqui um spot, tu vais ficar maluco com isto. E eu: já estou a treinar aqui lá na Never Shake, não sei o quê, eu gosto de lá estar. Não, acredito também, vem comigo, tu vais gostar disto. E tive a sorte ao azar de fazer o primeiro treino com a Dina Pedro e que foi paixão à primeira vista. Por tudo, tanto pela pessoa, pela mulher, que é uma das pessoas mais influentes da minha vida. Eu costumo dizer que a Dina é uma das mulheres da minha vida, além da minha mulher e da minha mãe, tenho a Dina, que é tipo a minha mentora. Por tudo, mesmo o sistema de treino e tudo, a pessoa em si, e pronto. Depois a partir daí claim a Dina e foi até hoje. Joel, mas tocaste aqui numa situação bastante curiosa, que é, eu lembro de ser miúdo e nos inícios, 15, 16 anos, e lembro-me que na Maria Grande havia uma tradição de full contact e de light contact. É verdade. Até chegou a ser organizado alguns campeonatos aí, que eu cheguei aí miúdo a ir lutar, e depois deixou de se ouvir falar ali da Zona Centro. Era, porque tu tinhas aqui o ginocentro na altura do Rogério Nunes e tinhas o centro de full contact e kickboxing em Grande do Telmo Santos. Ambas as escolas tinham 2 grandes campeões em light contact, que era o mestre Telmo, tinha o Hugo Matos, na altura, que também tem escola aqui na Marinha. Sim, muito meu amigo, E, sim. exatamente. E o Rogério tinha os irmãos Teixeira, principalmente o Zé Teixeira, que era um monstro no light contact. Eu lembro-me de onde eu fazia as galas, agora, antigamente andava a fazer as galas, que eram no Sport Império Marinhense. Eu acho que o Daniel já foi lá ver uns combates, inclusive, que eu tenho feito lá as Diamond Leagues, agora é que deixo abrir a arena, faço aqui. Ali foi o meu primeiro combate. Tipo, eu tinha para aí 10 anos e aquilo lembro-me foi tipo Portugal contra o resto do mundo, era full contact e light, basicamente, no ringue. Por isso é que aquilo para mim era tão icónico eu fazer os eventos ali, porque a primeira vez na vida que eu subi ao ringue foi para abrir, foi fazer a abertura de um desses campeonatos, lá está, que havia muito aqui, onde eu fiz um combate de demonstração de full contact, na altura com 10 anos, com um colega meu de treino, porque a gente éramos pequenitos, não havia ninguém da nossa idade na altura, era light e me, e então nós fizemos os dois uma espécie de demonstração de full, os dois um contra o outro, mandamos 2 putos da mesma equipa, que era eu e um João Lídio, que não faço ideia o que é feito dele, e pronto, andámos ali à batatada e foi a minha primeira experiência em competição. Eu cheguei a ver muito, é meu amigo, o Hugo Matos, e o Hugo Matos foi à seleção com outros grandes amigos meus, na altura, dos campeonatos do mundo. Eu acho que ele talvez tenha sido o grande representante português do light. Aquelas pernas. Eu acho que não conheço nenhum atleta em Portugal que tenha sido tão bom como ele em light, ainda. Aquelas capacidades ninja que ele tinha com as pernas e aquele controle de distância, que os laterais em cima abaixo dele. Exatamente. Não me lembro nunca de em Portugal ver ninguém a jogar assim. E aquele chute duplo. Aqueles batia em baixo, batia em cima. Ele tinha ali uma plasticidade com as pernas que aquilo não era muito visto. E ele ainda foi ao Mundial com o Nuno Oliveira, com o meu parceiro, o meu irmão mais velho, Nuno Oliveira. E é engraçado que a Zona Centro, ali anos 80, anos 90, era fortíssima, tinha uma tradição muito grande, e depois também, se calhar, é reflexo pela mudança da própria modalidade, porque, por exemplo, o semi-contact era uma coisa que se falava muito, praticamente desapareceu. O próprio full contact, que era a grande cena de Hollywood, era o full contact. Pois era. Também desapareceu. Terá sido por causa disso ou o desinteresse mesmo das pessoas? Eu acho que é um bocado por aí. Eu vou-me crucificar se calhar por dizer isto, muitos deles, mas eu acho que muitos dos treinadores daqui ficaram demasiado enraizados no que se passou naquela década de 90 e o desporto evolui, não é? Pois, basta ver, eu acho que o grande responsável para a grande mudança, eu acho que foi o K1 e o K1 Max. Eu acho que foi a partir daí que a gente começa a ver a pessoal a largar o full e até mesmo o low kick, a começar a incluir joelhos, porque antigamente a joelhada tu via de onde? Era o Muay Thai e acabou, né? E depois já para um traz ali aquela mistura de estilos. E eu acho que é a partir daí que se começa a dar ali
começa a modalidade em si a mudar o foco, né? Até porque o show dos combates do K1 falam por si, e eu penso que o pessoal daqui acabou por ficar muito enraizado e se calhar não não se procurou atualizar, não, porque simplesmente não gostam tanto do estilo e gostam mais daquele estilo mais tradicional e por aí ficaram. Exatamente, acredito. E depois houve uma altura de transição que fazia-se uma modalidade, pá, que eu nem sei se é modalidade, que era, eles chamavam como é que era? Era kickboxing com joelhos e valia clinch. Era o Thai box, chama-lhe Thai boxing, só não valia cotovelada. Exatamente, não tinha cotovelada, era ali um meio termo que criar. O primeiro combate que eu fiz pela Dina, isto em 2006 ou 2007, se não me engano, foi 2007, foi antes de ir para o Afeganistão a segunda vez, foi a taça de Lisboa de Thai Boxing, que é uma coisa que já não existe, né? Que era tipo regras de Thai, não valia cotovelos e era para aí 5 segundos de clinch, era uma coisa assim. Epá, tu estás-me a lembrar agora de uma coisa. Eu uma vez vou a um estágio no Figueirense, e tinha sempre dois atletas do mesmo peso, né? E o atleta que estava no mesmo peso era o Gil Silva. Gil Silva. E eu até já tinha jogado com o Gil 2 vezes. E então o Gil está lá, opá, e acabo por fazer 3 assaltos com ele de Thai boxing. Então o que é que o combate foi? Fui eu a fazer boxe, a andar para a frente, e ele a tirar-me ao chão com os batimentos, com as projeções. Pois. Eu não sabia, nunca me tinham ensinado aquilo, não sabia. Então o combate foi basicamente este: eu a andar para a frente a meter boxe e ele agarrava-me. Era para esses outros estilos. Ele era do Superstar, não era? Se não me engano, na altura. Era. Pois, o Rosu e a malta Superstar já entraram muito forte no Muay Thai em Portugal na altura. E muito cedo. Nós ainda andávamos no low kick todos, eles já tinham uma noção do que se fazia na Tailândia. Pois era. Eu acho que o Norte entra para o Thai. Aliás, mesmo hoje em dia, tu tens muito mais escolas voltadas para o Muay Thai na zona de Grande Lisboa do que tens no Norte. No Norte tens muito kickboxing típico. Kick, muito K1, mas que aquela base do punho, perna, punho low kick, já metem os joelhos e tal. Se bem que também grandes as equipas do Norte. Atenção. Sim, mas há uma influência muito grande do pugilismo também. Pois é. Quase todos os atletas que fazem kickbox também jogam boxe. E o boxe tem uma tradição muito forte aqui, muito dura, muito enraizada. Então o atleta normalmente faz kickboxing, também faz boxe. Então tem um boxe mais alinhado, pega mais de mão. E por incrível que pareça, eu às vezes vejo, assemelha-se muito àquele estilo holandês. O duro style, pois é. Aquele estilo holandês de mão, acaba com a perna. Mão, muito explosivos, muito potentes. Começa em cima, termina em baixo. É verdade. Joel, então a paixão pelo Muay Thai, ele se desperta quando tu conhece a Dina. É assim, eu já queria fazer o Muay Thai antes. Já era uma coisa que eu tinha... Eu derivado aos filmes que via, né? Sabia que Bruce Lee e Van Damme, né? Puto dos anos 90 que se preze, era o que via. E eu lembro-me, pá, queria fazer e depois... havia aquela mística que o Muay Thai era só para gente doida, e eu na altura queria ser um puto doido, né? E gostava, e via que era diferente, né? Via o Ramon Dekkers, via o Jean-Charles Karbolski, e via que aquilo era diferente, e valia mais armas, e eu sempre fui um puta, na altura era um puta atrevido, né? Correu-me mal muitas vezes por isso, mas era o que era. E eu sempre pensei, eu a treinar tenho que me testar da forma mais realista possível, e na altura aquilo era o que eu achava mais... Era o que eu via que me parecia mais atrativo. E depois, quando caí no primeiro treino com a Dina Pedro, tive a certeza. Pronto, foi mesmo, nunca mais vou largar isto. Tanto é que ainda hoje, né? Aliás, hoje em dia não faço mais nada da minha vida, é isto. A minha profissão é isto. Ele é casado também com um atleta, né? É verdade. Não somos casados ainda, mas uma atleta minha, né? Começou a ser minha, agora foi mãe há 2 anos e meio e estamos a ver, acho que esta época já vamos voltar a ver a Carlota no ringue. Pegando aí nisso que tu disseste, na forma como tu testavas numa situação, ou portanto procuravas testar-te no mais real possível, cada vez mais o MMA está a tomar conta, modalidades, portanto transitou-se do pugilismo para o kickboxing, cá para o Muay Thai e agora Jiu-Jitsu, No-Gi e o MMA estão muito fortes também. Nunca tiveste a vontade de experimentar e praticar? Eu fiz 3 combates de MMA já. Eu sou faixa azul de Jiu-Jitsu, mas não... Treinei ao longo dos anos bastante, mas treinei quase sempre com o intuito de lutar. Tanto é que fiz com pano pouco tempo. Depois, quando lutei,
esquece o pano, fiz sempre no gi. Depois, agora, mais recentemente, é que andava a treinar com pano, porque já não treino para competir, né? Treino pelo prazer. Depois, aqui há uns tempos, magoei-me num joelho, depois até parei de treinar. Comecei a pôr na balança, pá, nunca me magoei, nunca tive lesões sérias. Parti a tibia e o prónio num combate, né? Está no YouTube até. Daquelas situações, foi tipo, não foi a Anderson Silva, porque eu olhei, vi que tinha o osso de fora e deitei-me e não deixei aquilo dobrar tudo, porque eu tinha o osso de fora, mas tirando isso eu nunca me lesionei a sério. Parti o nariz, epá, mas para o pugilista não é uma lesão, é quase um mal necessário. Agora, no jiu-jitsu tive ali uma lesão no joelho chata, uma vez, e depois voltei a ter outra no outro joelho, e depois comecei a pesar, epá, foda-se, vão estar a aleijar, depois não posso treinar nada, e assim, olha, faço ferro com fartura, e ando à batatada com o saco e com os plastrões, e está bom, e não me aleijo, e sou feliz na mesma, e então deixei de fazer chão. Mas tenho pena, que eu gosto. Tenho Epá, pena. tens de fazer. Tens de fazer, porque não é só porque eu faço todos os dias, não é por causa disso, ou por ser faixa negra, não é por causa disso, é porque o jiu-jitsu dá-te uma longevidade. Pá, tu podes rolar com os chavalos até aos 80 anos, 90 Pois é, anos. pois é. Pois E é. um gajo já É não verdade. pode fazer sparring com eles, ó João. Boa, Já pois não não. dá. Não dá. Os gajos são um puto atrevido grandalhão, aquilo um gajo já senta a malcada toda. E depois não é só isso. A única coisa que não nos vai embora é a potência. A potência não desaparece. Pois não. E então, eles têm mais tempo de reação, mais velocidade, não é? Mais instintos. Então, quando tu vais para bater, ele já não está lá. Já não Então estão lá. vais ter que recorrer à potência, mano. Tens Pois é. hipótese. E então, Pois é. Já por vais aí ter, é por aí, depois vais ter que magoar e então mais vale não fazer. Não, mais vale No não pano, brincar no muito. pano dá. O pano dá sempre para apertar com eles. Pois é, pois é mesmo. É verdade. Epá, em breve, uma das coisas que eu quero pôr, eu quero incluir aqui na arena também futuro grappling. Eu gostava de abrir uma equipa da MMA também. Já temos o boxe, que é o Carlitos agora, que já fez a formação e agora está a começar já tem aqui 2 ou 3 atletas jeitosos. Queremos fazer uma gala de boxe também. Que então, se o kickboxing aqui está mal, meus amigos, o boxe não existe. Pois, Mas não existe mesmo. O mais próximo que está aqui é Coimbra. pois. Tipo, e então, vamos ver se a coisa, se dinamizamos isto também. Eu gostava depois de montar aqui uma equipa de grappling. E Claro. temos aqui. Fala um pouquinho mais desse novo espaço, João. Bom, pronto, abrimos a arena em janeiro deste ano. Abrimos e 2 semanas depois fechámos logo outra vez. Tivemos uma inundação quando houve aquele intempério. Aquilo foi esqueçam, eu nunca vi. Isto são 600 metros quadrados. Se eu vos disser que isto, se calhar, em 30 segundos, um minuto, estava completamente alagado em água, não estou a mentir. Uma coisa que eu nunca vi. Então, depois fechei mais 15 dias, basicamente. E depois abrimos em fevereiro e já preparámos tudo por causa das chuvas e etc. O tempo já fez favor de testar a ver se as coisas funcionam e felizmente agora está tudo bem. E pronto, são 600 metros quadrados, mais ou menos. Temos o ringue ao centro, um bocadinho de centro, mais encostado para o lado de lá. Temos esportes de combates do ringue para lá, uma lateral boxe, aquilo depois, ou seja, temos tanto espaço que as modalidades agora já conseguem trabalhar simultaneamente sem se atrapalharem. Temos o boxe, temos o Muay Thai e o Barra Kick. Pronto, chama Muay Thai Barra Kick, a nossa base é Thai, mas a gente também faz K1. Temos o Thai, e depois temos as modalidades de força. Temos powerlifting, temos aqui ATD, que é uma coisa que nós criámos, que é basicamente o Strength and Conditioning. Eu tenho um grande treinador de Strength and Conditioning que é aí de Gaia. O gajo é aí de cima do norte, mas está cá a viver já connosco. Tem o Athletic Development, temos Strongman, pronto, e temos aqui várias modalidades, mas pronto, temos aqui uma casa a funcionar a todo vapor, felizmente. E, E a, Ó, e a, brother, e a, já fizemos aqui um e a centro de ideia. treino, Vamos ver. Pode falar, João. um centro de treino ao verdadeiro estilo americano. É um bocado, é um bocado a onda. Eu desde que comecei a ser treinador, fui estabelecendo metas. A ver, fui estabelecendo objetivos. E um dos que eu já tenho, se calhar há uns 6 a 7 anos, era abrir uma arena. Porquê? Arena Lisboa foi onde eu fiz o meu primeiro combate sem caneleiras. Epá, eu vibrava com o ambiente daquilo. A Arena Matosinhos, pá, também tem um ambiente, quando aquilo está cheio, eu também curto aquilo para caralho. Eu pensei, não, tem que ter uma coisa assim. E também um bocado para dinamizar aqui a zona. Porque agora já começam a haver muitas galas aqui. Tanto eu como o Fernando Paulo da Nazaré temos feito, eu faço pelo menos 3, 4 galas por ano, ele faz uma, 2 também, e então aqui isto já começa a mexer mais um bocadinho.
Mas pronto, eu queria aquele ambiente assim assustador que se cria nas arenas, e agora já fizemos a primeira gala e correu muito bem, foi um espetáculo. E o tal ambiente estava lá. Aquela envolvência. Dá uma mística ao desporto, ajuda, ainda fica mais espetacular. Os combates são bons, com o público aos berras à volta ainda fica melhor. Mesmo em cima do ringue. E também unir o útil ao agradável, né, Joel? Porque a gente sabe dos custos, tu como um promotor de evento sabe da dificuldade, ter que tá sempre dependendo da agenda de outros espaços, pagando ou não, fica sempre, né, e ter isso à mão, né? Pronto, tá no seu espaço, isso viabiliza muito mais, né? Acho que motiva muito mais a estar fazendo mais galas, né? E essa é a mesma pergunta que eu queria fazer para ti. O meu grande stress, a única coisa que eu pensava quando tinha que fazer uma gala, eu pensei numa gala e estava a pensar, foda-se, vou ter que desmontar o ringue outra vez, vou ter que carregá-lo para o caminhão, vou ter que montá-lo no local do evento, descarregá-lo, montá-lo no local do evento. Depois, quando acaba a gala, estás todo fodido e tens aí descansar. O que é que vais fazer? Vais ter que desmontar o ringue, vais ter que carregá-lo. Não o vais montar no ginásio nessa noite. Na segunda-feira estás o dia todo a desmontar, a descarregá-lo e montá-lo. É pá, agora está montado, nem mexo. Somente cadeiras, montar tatame, arrumar as merdas, meter cadeiras e siga. Vamos embora. Quando eu tive aí para gravar aquele take com o Joel Colasso, tava o Joel e a turma toda montando o ringue. Pois foi. Eu vi. E olha, agora foi a revenge desse combate. Foi, quando eu não pude estar presente, queria muito ter ido. Também teve as meninas que fez a luta principal. Maria Mariani com a Carol. E como correu a revanche? Confesso que eu estou por fora, João. Opa, o Joelito agora desta vez tirou as dúvidas que havia. Da outra vez foi equilibrado, deram a vitória para o Maurício. Havia malta que achava que não, outros que sim, mas desta vez não dei para o Joelito, estava endiabrado. Já vai para o Camboja daqui a 2 dias, vamos na quarta-feira. Ele vai combater lá no Camboja e eu até combate. Tens de ter cuidado no Camboja, tens de ter cuidado, porque os gajos vos dão a beber, não bebam qualquer coisa, nem garrafas abertas, nem o caralho. Não, é só vemos água engarrafada comprada por nós. Os gajos são uns malandros, os gajos são mesmo sacana. Já não és a primeira pessoa a dizer-me isso. Cuidado. As águas para a gala e tudo, a gente vai levar tudo à nossa conta. Ou vamos do hotel, ou... Já, por acaso, já és a segunda pessoa que me informa disso. Os gajos são mafiosos lá. Depois o chaval não sabe lutar, sabe ir à casa de banho. Existe uma rivalidade não do Camboja, o país em si. É o Khmer contra o Muay Thai. Quem saiu primeiro, né? Foi o... Aquilo são as 3 modalidades, é o Khmer, o Lightweight e o Muay Thai. Aquilo anda sempre ali... Mas o Lightweight, para mim, é o mais violento de todos. Porque é o que não se adaptou ao desporto moderno. Eles mantêm-se como sempre foi, à cabeçada. Antigamente o Muay Thai, por isso é que o pessoal lá, porque é que a malta no Muay Thai jogava com as mãos abertas, aquela postura de mão aberta, por causa das bombocas, por causa das cabeçadas. Só que isso versão marcial, ou seja, era a versão mocada pura e dura. Depois, nos anos 20, quando fazem o transfer para luvas de boxe, para a coisa ser mais comercial, e quando eles começam a implementar o sistema de rounds, que antigamente era sigam, iam os dois, era até um cair, não havia rounds nem nada. Quando eles começam a fazer as regras para adaptar ao Muay Thai moderno, se é que isso se pode dizer, é que proíbem a cabeçada, e há ali uma catrafada de situações que mudam, ou inclusão de luvas, etc. Porque aquilo antigamente eles basicamente eram os 3 iguais. Só que cada um tinha o seu nome do país, mas aquilo valia cabeçada, não havia luvas, era sempre era um round até um cair. Ou então se tu não havia contagem, tu caías, levantavas, queres continuar? Quero, siga. Tipo Bernacle na Irlanda. Caías, queres levantar? Não, acabou. Pronto. Ou então se não te levantavas. Olha, mudando aqui radicalmente de assunto e ir buscando aqui também a tua faceta militar profissional e a faceta de vida militar e todos os valores que levantar, que defender uma pátria e que te dá, etc. Até porque vivemos agora numa altura confusa, politicamente, nacionalmente. Primeira pergunta já, Joel, achas que vamos entrar em conflito armado ou não? Olha, uma boa pergunta. Já estivemos mais longe. Já estivemos muito mais longe. Eu acho que tudo depende de como
como as coisas internacionalmente se vão desenrolar. Ninguém tem interesse que haja um conflito, mas eu não vejo a guerra da Rússia contra a Ucrânia acabar tão depressa. O Trump diz que acabava e não consegue acabar nada porque é o que é, fez muita propaganda. Pois não só não apoia a NATO, como parece que ainda está do lado dos russos, que é a realidade, não é? Independente se a malta acha que é um lado ou outro tem razão, eu por mim, quem está em casa e invade tem sempre razão. Né? Isto era como agora estás em Portugal, os espanhóis acharem que em Portugal somos nazis e agora os espanhóis invadiam o nosso país. Epá, até podíamos ter nazis, né? Como temos, a gente parva em todo lado, mas a partir do momento que alguém entra na tua casa e invade a tua casa, é como agora alguém entra e quer-te roubar a casa, tens lá a tua mulher e os teus filhos, e lá, esta casa a partir de agora é minha, porque eu acho que isto tem que ser meu e dá uma desculpa da tanga. Quem está em casa tem que se defender, tem que defender o que é deles, que eu acho que é o que os ucranianos estão a fazer. Daí é onde eu acho que tem que haver o maior apoio. Se eu acho que isto ainda vai agravar mais, é pá, acho. Se vai ser um conflito mundial, pá, depois depende. Há tanta variável que pode acontecer, tanta coisa que pode desenrolar, que pode cair para um lado, pode cair para o outro. Mas que isto é um conflito, que já não é só entre dois países, não é? A Coreia do Norte já está a ajudar os russos, toda a Europa indiretamente está a ajudar a Ucrânia, não é? E acho que ainda vai piorar um bocado antes de melhorar, honestamente. Nós, como portugueses, militarmente, estamos assim tão mal como se diz. Tu que estiveste no terreno. Eu acho que estamos pior, amigo. Acho que estamos pior ainda. Porque os homens que temos, e os homens que temos, não os meios, mas os homens que temos, pá, é malta fedida. O militar português, pá, eu estive no Afeganistão, fiz quase 1 ano e 2 meses aquilo, né? Tive lá 8 meses quase uma vez e 6 de outra. Trabalhei com muitas forças internacionais e o Tuga, pelo menos a falta da minha tropa e das tropas que conheço, mesmo em Lamego, o pessoal também é muito bom, tens pessoal dos paratistas muito bons, os fuzileiros também, somos muito poucos, mas realmente a rusticidade que o Tuga tem, os que estão dispostos a ser duros, são duros. A ver, e perdoem-me os ouvintes, não há puta que reganha bem com o português. Quando o português é tese e está-se a cagar. Agora, falta tudo o resto. Não tens apoio nenhum, não tens respeito da classe política pelo meio militar, ponto. A Europa está preguiçosa a nível bélico, acho que está a começar a acordar agora, porque estamos a sair agora do colo dos Estados Unidos, que foi um dos maus. Os Estados Unidos sempre foram fortes, né? E os gajos sempre quiseram ter aquela presença militar que mostra dominância para quê? Para ninguém pegar com os gajos, porque isto para mim, aquela velha máxima do general romano do civis pacem para bellum, que és paz, tens de estar pronto para a guerra, para mim é uma das maiores verdades do mundo. Isto basta ver, até nas crianças, tu vês um puto atrevido que olha para um puto frágil e outro que é atrevido, e o atrevido vai sempre pegar com o quê? Com o frágil, que não tem capacidade de se defender. Com um gajo que tem atrevido, o gajo tem mais dificuldade. O gajo, eu vou ali, ainda vou levar uma mocada na cabeça, e isto a uma escala maior acho que funciona assim. Quem está realmente forte e preparado para a guerra, não é toda a gente que quer vir pegar contigo. Agora, se tu és um país fraco, de políticas fracas, que é o que a gente cada vez mais cultivamos na Europa, agora as coisas estão tendencialmente a mudar, mas políticas fracas, tempos demasiado fáceis a fazer homens fracos, em que cada vez mais a malta acredita que isto está tudo bem e ninguém vai fazer mal a ninguém. Meus amigos, há tanto país e tanto povo aí com líderes lixados que se puderem meter a mão na gente vão meter, e é o que está a começar a acontecer, não é? Eu espero é que a gente acorde a tempo, porque neste preciso momento, se te invadissem, 3, 4 dias já ias. Somos o puto frágil da Europa. Somos um bocado. Neste momento, não temos efetivo militar. Eu tenho muito amigo que está nas Forças Armadas ainda, pá, estou muito ligado à minha malta que está nos comandos, se bem que aquilo não é exemplo, mas por exemplo conheço muita malta da Força Aérea que está aqui a base aérea ao lado e de olho estranho, pá, há mais sargentos que praças, mano. Ou seja, uma pirâmide tinha que ter aquelas praças, que é o working horse, não é? O cavalo de trabalho, tinha que ter os sargentos, e depois tens de ter os oficiais no topo da pirâmide. Tu neste preciso momento tens a classe de sargentos mais grossa, os praças aqui, os oficiais e sargentos está quase ela por ela. E depois tens mais generais que os Estados Unidos. Foda-se. Um país que nem liga à tropa, que é mesmo assim, tens mais generais, ou seja, mais uma vez, taxo, é malta a mamar dinheiro, é a malta a mamar dinheiro dos contribuintes e andar a tapar o sol com a peneira, pois o que é preciso que é homens, meios e
e toda a vontade de realmente teres umas forças fortes que te garantam alguma segurança, não tens. E ainda mais vergonhoso do mar. Tipo, és um país que tem costa, tem mais área marítima que terra, e polícia marítima e marinha, andam naqueles barcos todos lixados. E fomos historicamente a maior marinha do mundo, não é? Verdade. É verdade, não é? É um bocado triste. Esse final de semana eu tive aqui em Setúbal, né? E entrei num submarino que está lá em exposição, né? E aí vi também uma fragata, né? E assim, Portugal tem é o que o Atílio falou, né? Foi a maior potência, né? E aí, pô, desbravou o mar, foi as maiores conquistas, né? E acho que por conta de políticas, né? Minha opinião, isso se deteriorou, né? Era para ter mantido essa alta aí, ser ainda uma referência. Não tenho as dúvidas. Tipo, a gente à medida que. Eu acho que tudo se prende pela corrupção política que a gente tem. Epá, há demasiado tempo, já é demasiado descarado, já está nos olhos de toda a gente e só depois nunca ninguém faz nada. O povo português, precisamente, sai à rua quando o Benfica, quando o Sporting ou quando o Porto ganha, ou pior, sai à rua quando o presidente faz merda, vem tudo, parte tudo e não saem à rua para reivindicar melhor qualidade de vida, melhores direitos, pá. E a malta é como o pessoal fala: aquilo em França, os gajos são os vândalos do caralho, os esqueletos amarelos, mas os gajos conseguem que os políticos os ouçam. Né? Português fala, vêm os políticos e fazem 2 ou 3 promessas e a gente, vamos votar, e caralho, está tudo bem, e os gajos vão mudar, eles não mudam e está tudo igual. E às vezes é preciso, se calhar, partir umas. E atenção que eu não sou contra vandalizar propriedade. Não sou contra vandalizar a propriedade de quem trabalha e de pessoal que tem lojas e etc. Mas olha que a propriedade do Estado, que era aí é que devia de vandalizar às vezes e fazer as tais manifestações e às vezes ser um bocadinho mais aguerrido para mostrar que realmente as pessoas não são satisfeitas. Para que alguma coisa se fizesse, sei lá, isto não estou aqui a apelar à violência, nunca é nada disso, mas realmente que Portugal está um país de grandes costumes neste momento, está. O pessoal está muito encostado. Como tu disseste há pouco, há aqui um levantamento, uma nova onda, nova direita, uma direita mais ligada aos valores europeus e uma direita a tentar quase repescar os valores tradicionais católico-cristão. Portanto, dito isto e afirmando isto, vou-te fazer uma pergunta que já sei qual vai ser a resposta, que é: és a favor de recuperar o serviço militar obrigatório? Opa, sou. Olha, nem que seja por uma questão de educação. Percebes? Porque. E até porque eu tenho um filho de 16 anos e tenho um filho agora de 2 anos e meio. E eu tenho muito medo por exemplo, mais agora nos 16 anos, do tipo de homem que ele se está a transformar. Não tenho medo, atenção, não tenho medo do homem que ele se está a transformar. Não estou a falar diretamente porque felizmente até penso que ele está muito bem encaminhado. Já tem as ideias dele. E eu chatei-lhe muito a cabeça para ele ter pensamento crítico. Para ele não papar tudo o que lhe dizem, seja de um lado, seja do outro, para ele pensar pela cabeça dele e às vezes, antes de tomar decisões, ver aprofundadamente o que é que se passa, o que é que não se passa, porque o que me assusta mais é a juventude. Imagina, eu sou assumidamente de direita. Agora estás a falar dessa direita, já me chamam já me chamaram quase nazi, mas não tem nada a ver, atenção, eu não tenho nada contra pessoas de todas as nacionalidades, contra todas as orientações sexuais, contra todo tipo de religiões. Eu tenho aqui muçulmanos a treinar comigo, tenho homossexuais, tenho lésbicas, na minha vida tenho. Estrangeiros. Não, porque não tem a ver com isso. Não tem a ver com isso. O que me assusta é o ensino, a forma como hoje em dia o ensino está a ser dado nas escolas. Todas aquelas ideologias esquisitas e estranhas estão a querer impingir como uma verdade absoluta. Pá, isso lascivas, não é? Uma verdade lasciva, suja e deturpada. Exatamente. Epá, e toda a retórica que a comunicação social empurra, tanto é que eu atualmente não confio muito não notícias que dão nos canais mainstream, não dou. Eu hoje em dia vejo notícias em tudo que é canais alternativos e mesmo assim tento ao máximo ver o que é que realmente estou a ver, estás a ver? Porque, pá, há uma tendência, né? Há uma retórica que querem empurrar para ti. Pá, e desde a história do Covid foi pior ainda. E atenção, que contra mim falta, eu fui primeiro no início, mamãe tudo, acreditei em tudo. Até que um gajo tem 2 dedos de testa, vai pensar: peraí, então, mas
Pá, e aquilo foi uma coisa tão grande, tão grande, tão grande, 2 anos depois está tudo bem, já ninguém fala dessa merda. E, e ela não foi extinta, né? Encher mais milhões a mais 2 ou 3, o mundo parou, a partir daí as próprias redes sociais começaram a fazer uma merda que eu já nunca pensei a ver, que é começaram a censurar, né? Começámos a gramar a censura. Tu hoje em dia não podes dizer o que queres no Instagram, tu não podes dizer a palavra, vamos lá ver se não te censuram no YouTube, Talibã. Tu não podes dizer a palavra Talibã no Instagram, não podes escrevê-la, és banido. Mano, os Talibã estão no poder no país, né? O Afeganistão, onde eu estive lá, neste precisamente, os talibãs são os líderes absolutos do Afeganistão, continuam a praticar as merdas que praticavam antes, só que agora treinados por nós é que nos andámos a treinar e ensinar, com equipamento americano, ou seja, a gente ainda empoderou, deu mais poder aos gajos, mas tu livra-te, diz ao Facebook e ir ao Instagram dizer a palavra talibã, ou às vezes alguma coisa que pareça odioso, ou discurso de ódio, pá, tipo... E continuam a boicotar completamente os direitos das miúdas, das mulheres que querem estudar, não podem sequer mostrar a cara. Aliás, agora, ultimamente, se não houver... isto é uma loucura, quer dizer, eles proibiram as mulheres de estudar, portanto não pode haver mulheres médicas, mas um homem não pode prestar socorro a uma mulher. Acabou. Epá, e depois eu vejo aqui as manifestações das feministas e o cara aí diga assim, mas porquê é que vocês não vão para lá manifestar-se, meu? Pois, exatamente, é lá que elas precisam delas. Epá, ainda bem que alguém fala. É como os Queer for Palestine. Atenção que eu não estou a pôr nem do lado de Israel, nem do lado da Palestina. Não é isso que eu estou a pôr. Mas quando eu vejo os Queer for Palestine e vejo aquela malta do LGTV HD Ultra 4K a reivindicar e a cantar o Alá, o Akbar e o caralho, eles têm noção do que é que acontece se chegarem à Palestina ao pé de um gajo do Hamas e disserem que são da comunidade gay. Eles não têm noção, mano. Eles são esfolados vivos na hora. Ali à frente de toda a gente, na hora. Acabou. Eles tentaram. Aliás, aqui há 6 a 7 meses, houve a primeira tentativa de manifestação LGBT nas ruas da Palestina. Amigo, foram logo 4 gajos para o hospital. 2 deles morreram. Foram logo apedrejados e espancados e chibatados e tudo. Pá, e a malta não tem noção, pá, da realidade, que é estar lá daquele lado. Porque isto é muito fácil Tu seres comunista num país capitalista, não é? É muito fácil seres ativista de tudo e mais alguma coisa, num país que realmente és livre de o fazeres. Agora, Yeah. estes direitos das mulheres, foda-se, vai para o Afeganistão, vai para a Síria, vai para a Arábia Saudita. É aí que elas precisam de vocês. É aí que elas estão fodidas, não podem conduzir, não podem sair de casa. No Afeganistão, nem podem estar à janela atualmente. Man. Não podem estar à janela da própria casa. Isto é verídico. Isso é um reflexo, na minha percepção, daquilo que tu falou. Essas políticas, a educação, essa malta tão... Sabe, cavalo anda com aquela coisa? As falas nos olhos. É isso, é o resultado. Os jovens hoje defendendo países ou culturas que são contra eles mesmos, contra a comunidade LGBT, o que tu acabou de falar. Infelizmente, então, chega a ser ridículo, é uma ignorância pura, porque as pessoas não estudam, estão defendendo algo que é contra elas. Sabe o que me deixa puto da vida é. Imagina, eu sou de direita, políticas de direita, assumidamente de direita, mas tenho amigos que eu tenho um grande amigo meu de infância que é do PCP, man, do Partido Comunista. O gajo é comunista. Eu não consigo compreender, a minha mente, não consigo compreender como é que o gajo consegue seguir aquela ideologia, mas eu ainda assim consigo falar com ele e sou amigo dele. Eu tenho conversas com o gajo, ele tem o ponto de vista dele, eu tenho o meu, a gente debate, às vezes chegamos ali e vimos, ok, não vale a pena, tu ficas com a tua, fica a minha, mas está tudo bem. Agora, o que me mata tu vês grande maioria dessa malta que não concorda contigo, se tu não fores uma echo chamber, tu sabes o que eles querem ouvir, eles não só não concordam contigo, como depois te insultam, e tu és isto, e tu és aquilo, e tu és isto, e eu assim, mas olha, só porque eu tenho uma opinião diferente da tua, sou um animal, é isso, só porque eu não concordo contigo, nem sequer, imagina, a grande diferença é que eu sou de direita, ok, mas se eu sou de direita, sou apologista que os polícias deviam ter mais uso da força e da autoridade, sou. Se eu acho que as pessoas poderiam ter licença de uso de porte de arma, sou. E eles, mas eu não concordo, amigo, mas é a tal situação,
Tu podes ter o direito a usar. Se não quiseres, não compras arma, amigo. Se quiser ter uma arma em casa, estou a falar porque fui buscar ali um exemplo de como é que funciona a política americana. Se quiser ter uma arma em casa para defender a minha família de um assaltante, apesar que não há legítima defesa em Portugal, eu estou a buscar um caso extremo. Só estou a buscar uma discussão que eu lembro-me que tive aqui há uns tempos, que eu disse, eu acho que devia de ser que as pessoas, tendo licença e uso de porte de arma, uma coisa feita com pés e cabeça, fazerem o atestado mental para saber se são pessoas minimamente equilibradas, o historial de crimes da pessoa, né? Um gajo que tem um registro criminal sujo porque fez assalto, uma pessoa dessas não vai ter uma arma, né? Um gajo com historial de violência não vai ter uma arma. Agora, pessoas que por exemplo, que nunca fizeram mal, que são pessoas cidadãos de bem, porque é que não podem ter uma arma em casa? De caça. O caçador tem, não é? Já. Pronto, isto, estou a falar só de um caso. Eu uma vez tive uma discussão com um colega meu de esquerda, em que ele tu és nulo, não podia haver armas, não sei o que, amigo, se não houver armas, a polícia não tem armas, o exército não tem armas, os bandidos vão ter igual, e agora? Não é? Já. Tu se não queres ter uma arma, tu podes ter o direito de querer ter uma arma e não usufruis do direito e não tens arma e está tudo bem. Eu não te obrigo a ter uma arma, só digo que se tu quiseres por lei, poderias ter uma, se fizeres as coisas nos trâmites certos. Da mesma maneira que o facto de eu ser de direita, eu não te vou impedir a ti de ser de esquerda, como é o que eles parece que às vezes me tentam fazer. Tipo, eu assim, eu não concordo com determinada política que estão a fazer. Tu és isto, tu és aquilo, amigo, eu só não concordo, tem calma, meu. É só isso. Mas é que eu não concordo. Eu não concordo por isto, isto e isto. E tu não concordas porquê? Pronto, eles entretanto estão a dizer que eu sou de extrema-direita e que sou amante do Ventura e insultam-me toda a maneira efetiva e pronto, eu já vi. Não vale a pena. E são agressivos, são agressivos. Tu de certeza que te acontece a ti, e a mim acontece muito. O Daniel até brinca muito comigo. Infelizmente não são todos os portugueses que sentem-se assim, mas há alguns, pela sua vida, pelo seu trajeto, ou até pela sua influência familiar, como eu, pelo meu pai, pelo meu avô, e por toda a história do ultramar e tudo, que quando ouço o hino emociono-me completamente. O hino, além da portuguesa ser uma canção linda, mexe muito connosco, e tu de certeza que te acontece isso, completamente. Eu sinto mesmo. Então, nos combates é raro o fotógrafo não fique em cima de mim, porque eu meto logo o punho cerrado no coração. Eu gosto mesmo. Pai, depois fui militar, estás a ver? Ainda mais. Eu sei que eu senti-me português, a sério, a primeira vez, eu senti o que é o fado no coração, porque eu no 10 de junho, em 2006, já estava no Afeganistão há 6 meses, ainda faltavam 2 meses para vir para casa, porque aquilo os voos atrasaram, etc. E eu lembro que estávamos lá no 10 de junho, naquele dia não houve missões, não houve patrulhas, não houve nada, e lá os comandantes fizeram uma festa. E depois aquilo estavam a passar fotos dos vários locais do país e foram buscar de todos os militares presentes na minha companhia, né? Pai, depois aquilo estava a dar música portuguesa, a guitarra de Carlos Paredes, a Marisa. Pai, eu lembro-me naquele dia dá-me assim um aperto na garganta, eu dava assim um nó, eu assim, ia que caralho, já estou há tanto tempo longe de casa, e eu assim de fininho, a fazer força para não chorar, é verdade, de fininho, fui ao quarto, eu assim, ia que caralho. Foi a primeira vez na vida que eu senti que era o fado. Eu antigamente dizia fado, então, hoje em dia gosto. Não é uma coisa que eu ouço, mas quando ouço fado, consigo apreciar que aquilo não é uma música, aquilo é uma identidade portuguesa. Porque a saudade não é uma palavra, não é? Tanto é que saudade existe na palavra portuguesa, acho que não existe em mais nada, em mais língua nenhuma. Porque realmente é uma palavra que descreve um sentimento muito, muito nosso, não é? Então, e o hino, pá, puxa-me da veia, arrepia-me sempre, hipótese. Exatamente. Olha, mas eu tenho uma teoria. Se nós não conseguirmos resgatar o serviço militar obrigatório, eu tenho uma teoria. Até aos 18 anos, toda a gente, homens e mulheres, deviam fazer um combate na vida, pelo menos. Concordo. Porque um combate na vida dava para perceber que ninguém está acima de ninguém e que levar socos na boca dá muita educação. É verdade. É Isso é verdade. uma boa. O Mike Tyson tem uma frase que ele disse que as redes sociais fazem com que as pessoas fiquem demasiado confortáveis em insultar outros sem ter medo de levar um murro na cara. Estão a ver? E é a mais pura das verdades. E isto que o Atílio está a dizer, eu concordo. Tipo, tanto é que os meus atletas todos que nunca jogaram, nunca combateram, eu digo sempre que eles são duas pessoas diferentes. Que é o fulano antes de combater e depois de combater. A forma como eles encaram o treino
depois de combaterem a primeira vez, é eles mudam da noite para o dia. A consciência deles, eu acho que principalmente as minhas palavras e a forma como às vezes eu dou o treino, explico e não sei o quê, depois de eles terem combate, aquela merda já faz sentido na cabeça deles. Porquê? Já sabem como é que é. Já sabem realmente. eh, e é um bocado o que o Atílio está a dizer. Pá, foda-se, o combate é um nivelador do caraças, universal. Tu podes ser o maior do mundo, mas lá dentro vais apanhar exatamente igual aos outros. Muitas que dês, vais mamá-las também e vais ter que dar valor vais ter que dar valor ao grind que é e ao respeito que tens de ter, pelo menos pelo outro que está à tua frente, a trocar pera contigo. E é verdade, o combate é um nivelador de ser humano muito bom. Exatamente. Havia uma coisa, quando eu comecei a treinar, a grande atração, eu com 15 anos, a grande atração que eu tive na altura pela luta, pelos esportes de combate, ao início pelo kickboxing, era o facto de ali dentro eu sentia que não interessava se eu era pobre, se eu era rico, de quem eram os meus pais, quem não eram os meus pais, se eu estava bem vestido, se eu estava mal vestido. Portanto, aquela exclusão social que eu sentia a vida toda, ali desaparecia. E como outras coisas desaparecem, não interessa a religião que tu és, de que cor é que tu és, de que país é que tu és, não interessa. Orientas-te ou não te orientas, safas ou não te safas, tens mérito ou não tens mérito, É verdade. tens responsabilidade ou não tens. E então eu percebia que ali dentro eu tinha o poder de tipo, pá, eu lá fora não consigo controlar estas variantes todas, mas eu aqui dentro consigo. É verdade. É verdade. É verdade. Eu acho que os esportes de combate são tipo são das modalidades mais honestas que pode haver. E atenção, pode haver roubalheiras dos árbitros, mas os dois gajos que lá estiveram dentro, eles um com o outro sabem sempre o que é que se passa. Tá? Combate por equilibrado, eles vão ter um respeito do caralho um pelo outro e vão ganhar fruta. Foda-se, ganha um, ganha o outro. Mas nunca fica verdadeiramente chateado por perder ou ganhar, porque pá, às vezes há aquelas cenas que os gajos querem ganhar, já mete a parte esportiva e não sei o quê, mas há sempre aquele. Há um respeito que se ganha, portanto é que eu acho que fiquei amigo de quase todos os meus adversários. Tipo, para os estrangeiros, perdi grande parte não faço ideia de alguns espanhóis sei onde é que estão, não sei o quê, mas perdi ali um bocado o caminho onde ando, às vezes de vez em quando o Facebook é uma coisa mais velha, ainda vejo um ou outro, mas é como tu dizes, aquilo faz com que os homens se respeitem, porque não se respeitarem ali, mesmo que não se respeitam antes, às vezes há conversa, vou-te fazer, vou-te acontecer, depois da luta é raro não haver um abraço, é raro não ter, foda-se, tipo, ganhar combate, não sei o quê, é bom para o balneário os dois depois a falar e tudo. Olha, quando é que te deu o clique? Quando é que te deu o clique a dizer assim, pá, vou passar para o ensino, vou abrir um espaço para mim? Epá, foi sem querer. Imagina, eu entretanto, eu tive 8 anos na tropa, basicamente, depois acaba-se a tropa, e eu estava ali um bocado, aqui da Marinha ia ter a Mafra Cadina, a treinar, ou a Mafra ou a Ceuta, onde ainda hoje ela dá treinos, e eu estava a treinar sozinho, no campo da bola com o Carlitos, o campo de futebol aqui da minha terra, eu sou aqui de uma aldeia aqui perto da Marinha Grande, e aquilo tinha um campo de futebol, eu falei com o pessoal da associação aqui, o campo estava fechado há 11 ou 12 anos, eu posso alugar o espaço, é para eu treinar, porque eu pá, era atleta profissional na altura, e quero começar a dar treinos, mas eu insisti. E eles, olha, Joel, nem me cobraram nada, e eu recuperei o espaço todo, paguei as obras daquilo, e então estava a trabalhar numa empresa aqui na Marinha Grande, estava a trabalhar na noite, trabalhei muitos anos na noite como segurança, e estava a treinar. Pá, e depois sem querer começa a aparecer pessoal para treinar comigo. E eu, o que é que eu faço? Eu, olha, à terça e à quinta não dou treino, porque eu à terça e à quinta vou a Lisboa treinar com a minha treinadora. À segunda, quarta e sexta dava treinos acho que às 8, mas das 6 às 8 treinava eu. Normalmente era eu, Carlita, a segurar um plastronze, a fazer saco, spark, pronto, entretanto começa a aparecer putos, começa a dar treino aos putos, depois do meu treino. Quando eu vou dar por aquilo tinha a sala cheia. Entretanto já os putos treinavam alguns, aqueles mais evoluídos treinavam comigo também. E a Dina disse na altura, Jolito, porque é que tu não abres aí uma Dinamite, Joel Cruz, ou uma coisa assim no género? E eu lembro na altura de dizer assim, foda-se, não vou abrir Dinamite Joel Cruz, porque faz-me confusão ver as escolas do pessoal com o nome. Que eu não quero que o pessoal me conheça pelo ego, de eu ter o ego inflamado. Vou abrir Dinamite, mas depois a gente na altura, já a brincar, já tínhamos feito umas t-shirts, que era a WFFT, que era Warriors Factory Fight Training, ou Fight Center, uma merda assim.
depois passou a ser a Dynamite Warriors Factory, pronto, que o Warriors Factory estava lá, e eu na altura queria pôr Parabellum Club, em latim, que era o Clube para a Guerra, ainda que aquela cena da tropa, mas depois pensei, pá, não, que eu sou boa escola, pois isto é uma cena mais comercial, eu na altura ainda era mais variado na cabeça, depois o facto de eu começar logo a dar treinos, a mesmo a treinar, a começar a dar treinos, faz com que eu comece logo a deixar de ser tão maluco como era que a cena dos comandos e da tropa e da noite, porque comecei a ver que eu já era exemplo para os putos. Pá, eu quando faço uma merda, os putos vêm e depois vão querer fazer igual a mim. Começou-me a pesar ali um bocado já a responsabilidade de ser um mais exemplar. Não era um exemplo, mas porque eu não tinha moral para chatear a cabeça a um puto, andava a fazer merda na rua, se eu também era um estróina da cabeça. E então comecei a acalmar aí um bocadinho os cavalos. Epá, depois faço 2 a 3 combates. Entretanto, faço o combate com o Luís Moraes Cunhemas, onde parti a tíbia. Tinha 2 combates marcados, tinha um em Marbella e tinha um na Holanda, na Arena de Amsterdão, que era para o. Era o Showtime, penso eu. O Badrar ele estava lá, Melvin Manoff estava lá e a Dina tinha arranjado um combate com um gajo que era o Sahak, que era o campeão dos 85 quilos na altura. E eu ia combater na Arena de Amsterdão. E eu pensei assim: foda-se, agora é que é sério, vou-me lançar a sério. E este combate foi, nem sequer na minha categoria, que eu fazia 85 quilos, foi 92 ou 94 quilos. E a Dina, olha, vamos lá, que assim vais rodar, não sei o quê, porque para ir para a Holanda tens que ir afinado. E eu então lembro-me, tinha este combate, tinha um em Marbella, já fechado, em Espanha. Eu acho que tinha super tinha arranjado. A Dina tinha-me dito uma cena assim. E eu, ok, vamos a isso. E ela, olha, mas não é no teu peso, é nos 92. Eu, feliz, vamos embora. Fruto. Epá, só que depois eu tive um acidente numa fábrica. Eu caí de cima do andaime. E caí com a canela em cima de uma, não sei se sabem o que é uma barra de cantoneira. Aquelas barras de Cantoneiro, sim. andaime em cima de uma plataforma cá para baixo e caí com a canela mesmo em cima da cantoneira. Aquela merda doeu-me. Foda-se. Aquilo é que me doeu, não foi quando eu parti. Aquilo doeu-me tanto que eu lembro que treinei para aí 15 dias, foi 15 dias antes da luta, 3 semanas, se calhar. E eu treinei, mas eu nem chutava com a perna direita, não conseguia. Era só circular, era a perna esquerda, pronto, com fartura, joelho direita, mas não estava. Epá, vou combater, se foda, não doía nada, siga. Sempre a chutar com a direita, low kicks com fartura, e ele estava a sentir os low kicks. Tanto é, o combate está no YouTube, se vocês forem ver. Tanto é que a Dina diz: olha, Gelito, ele já sentiu os low kicks. Agora, quando começar agora o segundo round, mandas mais 2 ou 3 para as pernas, a seguir olhas lá para baixo e chutas-lhe para o pescoço. Eu fazia muito isto, eu tenho uma facilidade enorme com as pernas, né, oriundo do kickboxing, do mestre Telma e do taekwondo, então eu tinha uma plástica de pernas do caraças, tanto é que eu era clinch e pernas, era assim que eu estava. E ela diz-me isto, pá, para mim low kick comando, burro, mas também foi burro. Estou a falar de low kick a fundo, um gajo de 80 e 90 quilos, né? A fundo com tudo, quase low kick. Né? Com tudo, em vez de chutar aquilo lá para o pá terreno, não chutei, pá, ele a canela, acertei-lhe no joelho, pronto, tive logo, não me doeu, vou ser honesto, não me doeu nada. Senti algo estranho, e eu olho para baixo e vejo a tíbia de fora. E eu assim, ei, foda-se, deitei-me para trás, lembro-me, mandei 3 ou 4 gritos, mas aquilo foi mais frustração que dor. A ver, tipo, pá, na altura, venho embora da tropa, tive um acidente de carro, mandei o carro, tinha o carro ainda, estava a pagar o carro ainda, tive um acidente de carro, mandei o carro para a secata, e eu lembro-me de pensar assim, que se foda, tenho feito, tenho tudo. Eu gostava de andar batatado. E aleijei-me. E depois a pensar no futuro, os combates já tinha marcados e não sei o quê, e tive uma lesão daquelas e eu assim, esquece, isto agora vou ficar encostado, que tempos. E o que é que isso faz? Pronto, depois sou operado, não sei o quê, faz com que eu comece a dar treinos a sério. Não posso treinar, e então andava a dar treinos assim com a perna à bandeleira, assim em cima do. Lá numa cadeirinha, não sei o quê, epá, e a sala cada vez mais cheia. E, entretanto, vejo que tenho necessidade de mudar de espaço para um maior, porque eu aí abro e começo a dar aulas mesmo com o intuito de dar aulas. Mudo-me para um espaço maior, para uma coletividade aqui da Marinha Grande. Pá, quando melhor, depois de fazer os campos de treino cadinho, entretanto melhorei, comecei a correr, comecei a bater, comecei a treinar. O problema foi eu estar a dar treinos. Eu sempre que tentava voltar à competição, epá, eu estava a dar um treino, mas vi um chaval a fazer uma merda qualquer mal, parava de treinar e ia lá corrigir. E depois, como já dava treinos todos os dias, já não tinha horário para abandonar a malta e ir treinar à Dina. Depois fui tentando. Andei ali uns 5 ou 6 anos um bocado frustrado, não vou mentir. Eu queria mesmo voltar. Epá, e haveria frustração porque foda-se, não queres ver que eu nunca mais vou fazer um combate para encerrar.
Nem que seja um para acabar, caralho. E o pessoal até pensava que eu tinha medo da cena da tíbia, mas eu aos 16 anos parti a tíbia esquerda. Eu já sabia que a casa gasta. Já não era por falta de conhecimento. Eu Experiência. atropelado uma vez, a sair do treino. Fui atropelado e tinha partido a tíbia esquerda. E, epá, um gajo corta-se ali um bocadinho ao início, mas depois que aquilo está rígido, siga. E eu sabia que por aí nunca foi o problema. O problema foi mesmo que eu nunca mais conseguia voltar a treinar para estar bem. Epá, depois pensei, tipo, foda-se, vou voltar e não vou apresentar como estava, e eu para isso prefiro não ir. Pá, entretanto, quando fiz as pazes comigo próprio em relação a isso, foi um bocado assim, né? Quando, ok, que feliz. Comecei a usufruir muito mais de aos treinos, epá, e vibro. Fico mais nervoso, muito mais nervoso no canto dos meus atletas, ficava quando eu combatia. É estranho, eu comento muito isto, mas eu fico ainda mais nervoso quando é a minha malta a lutar do que quando era eu. E vivo muito isto. Tanto é que eu nos cantos eu transpiro e grito e berro que parece coisa má. E tu tem uma equipa muito grande, né, João? Hoje está com quantos atletas em a título de competição aí? Temos uns. Epá, competir, se calhar são uns 20. Os amadores, classe B, classe A, mais até. Tem uns 23, 24. A nível geral, pá, temos aí. Estamos perto dos 100. Neste preciso momento. Malta da manutenção, etc. A treinar, mas ali perto das 100 pessoas. Legal. Tu sentes dificuldade, tu Ah, sentes, tu sentes dificuldade, às vezes, eu senti já muitas vezes a dificuldade em gerir dentro do mesmo espaço, como treinador, o atleta de manutenção e o atleta de competição, sendo que pá, eles têm espaços diferentes, né? O atleta de manutenção é o atleta que paga as despesas, é o atleta que está lá sempre, que treina para bem-estar e que treina para ele. O atleta de competição, pá, dá despesas, dá dor de cabeça, tira tempo à família, mas também dá nome à academia. Como é que tu consegues fazer isto? epá, não me foi muito difícil. Tenho o exemplo da Dina. Aprendi ali, eu tenho né, toda a minha base, toda a gente por onde estive, né, mas obviamente que todo o meu sistema ah, baseado naquilo que eu fazia enquanto atleta com ela, e eu vou regularmente à Dina ainda, depois com o Covid parei de ir, mas ainda mantenho um contacto muito próximo e vejo como ela funciona e tento fazer. A minha equipa, os que não competem, treinam quase como os que competem. Estás a ver? E eu digo-lhes sempre, malta, vocês não são atletas de mas se algum dia precisarem desta merda, vocês sabem andar uma mocada. E se tiver que andar a batatada, anda. Pá, onde eu faço talvez a maior distinção é no sparring. No sparring é onde talvez eu. Pá, e obviamente quem vai combater faz muito mais trabalho nos paus, nos plastrons e às vezes, tipo, imaginas a competição durante uma sessão de treino. Preciso, eu tenho um treino à parte e um dos meus adjuntos só está com os competidores, então está com a turma de manutenção, eu estou com os competidores, mas a malta no geral treina junta. Até porque eu acho importante, porque a malta que não compete gosta de treinar e sabe que treina a sério. Pá, no sparring é que eu às vezes agarro na malta da competição, malta, hoje vocês rodam entre vocês, metam as luvas de 16 e 18, que isto hoje é batatada. E a malta de não competidor, eu estou sempre ali mais, não se estiguem, calma. Pá, vais trabalhar amanhã para a loja, tu vais para a empresa, tu vais para o restaurante, não é para irem com o olho negro, não sei o quê. Malta da competição, às vezes, pronto, é o que é. Mas, a regra geral, tenho até alguma facilidade em equilibrar as coisas, em gerir isto. Tipo, Olha, vou pôr aqui, Daniel, vou pôr o dedo na ferida, Daniel. Vou aqui levantar a questão que eu faço e que opá, e o pessoal não quer muito responder, mas pronto, que é. Estamos a viver novamente aqui um problema federações e qual é a federação e, portanto, quer digam, quer não digam, há uma divisão. Há uma divisão, há uma separação. Eu, e a maior parte de nós não sabe quem é que tem razão ou quem é que não tem. Queremos era ver isto resolvido, mas como é que tu vês este assunto? epá, para já, eu acho que os principais prejudicados são os atletas e os clubes. Pá, é quem mais sofre com isto. Sofre a competição e a capacidade de rodar entre atletas, porque já não és um país grande. E agora que a modalidade até cresceu, fraturou meio outra vez. Ou seja, acaba por ficar pequeno porque está uma de um lado, outra do outro. Agora, eu estou com a Federação Portuguesa de Kickboxing e Muay Thai. Pá, eles têm os seus defeitos, têm. Mas a modalidade nunca foi tão grande como é agora. Ainda ontem fomos ao Open Muay Thai,
Pá, eu cheguei a ir a campeonatos nacionais de Muay Thai que havia 13 combates. Ontem fui ao Open e aquela merda eram 2 rings a bombar e 4 áreas de tatame a bombar. E aquilo foi até às 8 da noite, sempre a bombar combates. Sempre. Pá, e era uma coisa. A Arena de Évora, todos cheia de gente. Estamos a falar do Open. O último nacional de Muay Thai teve 1600, de kickboxing, teve 1600 atletas. Este ano já se prevê que tenha mais. Ou seja, e à parte de defeitos, isto também porque às vezes não se fala nisto. O pessoal aponta defeitos e estes estão mal, estes estão mal, estes estão errados, estes estão certos. À parte de tudo, eu acho que é importante frisar, pelo menos da minha federação, que é a que eu tenho conhecimento de causa, estamos a crescer. Está bem? Obviamente, essas coisas às vezes poderiam ser melhores. Poderiam, mas há sempre espaço para melhorar também. Mas há uma coisa aqui que eu gosto muito. Eles têm ouvido a malta. Houve aqui algumas sugestões que a gente apresenta têm sido implementadas. Não é tão rápido como a gente gostaria, mas a coisa vai. Agora, os outros 500, quem é que tem razão, quem é que não tem? Eu estou-me um bocado a cagar. Vou-te já dizer porquê. Eu fiquei com estes, porque eu não sou aquele típico que aparece uma cena nova, eu vou correr atrás. Pá, eu não estou mal aqui. Não estou, não tenho privilégios, mas não sou maltratado. Sempre foram minimamente corretos comigo. Eu também sou minimamente correto com eles. Pá, o índice competitivo aqui até é maior, o Estatuto de Utilidade Pública está aqui, eu fico aqui. Pá, tenho muitos amigos do outro lado, na FNDKPA, na Federação de Kundo Comendo. Agora, o que é que acontece? Tenho muitos amigos de lá. Agora, o que é que acontece? É fodido que aqui o pessoal anda-se a esconder. Imagina, eu tenho malta conhecida do outro lado que vem regularmente treinar aqui comigo. Muita vez. E é chato, por exemplo, eles treinam às escondidas. Não se pode saber que estão aqui a treinar, porque senão carregam-nos lá. E dizem, estás com eles, não estás connosco, não sei o quê, estás a ver. E isto é muito a mal. Isto é muito a Não sabes que isso eu acho que é igual, mano. Ó Joel, eu acho que essa tipo de chantagem emocional é um bocado dos dois lados, porque eles criticam-se, mas depois fazem a mesma coisa. Estás a ver? E por isso é que eu não me quero meter e estou-me a cagar. Tipo, acho que esta merda não é boa para ninguém. Mas eles depois lá têm as razões deles e tu ouves-los a falar e uns puxam para um lado, outros puxam para o outro. A malta a mim, e não sei o quê, mas tu estás com quem? Eu disse, amigo, eu estou com a Federação Portuguesa de Kickboxing e Muay Thai, gosto de estar aqui, mas eu não tenho nada contra ninguém. E que eu, quem me esticar a mão para me cumprimentar do outro lado, eu não vou entrar em guerras politiquices com eles. Agora, obviamente que respeito as regras da minha federação, não é? Até porque não me quer pôr a jeito para depois juntarem a moer o cérebro sobre isso. Agora, o que eu acho mesmo é que isto não é bom para os atletas. Imagina, a gente tem 1800 a competir, imagina se tivesse toda a gente unida. Eram 2000, mano. Imagina, campeonato, este ano, para terem noção, as pesagens vão ter que ser todas na sexta-feira, para aquilo dar para fazer em 2 dias. Porque se houver pesagens no sábado, aquilo já arranca tão tarde que estão a acabar às 10 da noite ou meia-noite, as meias finais todas, as finais do domingo. Ou seja, a modalidade realmente está grande e cresceu. Um, e realmente é pena isto estar dividido. Realmente é pena. Eu sou a favor. Eu não conheço nada da FNDK, não faço ideia o que eles fazem, o que eles não fazem. Sei que acho que é o Ramar General e o João Diogo que estão à frente daquilo. Amigo, e depois eu desconectei-me completamente. O que eu conheço lá é alguns clubes e equipas de lá, pá, que alguns deles vêm aqui treinar comigo, por uma questão só para poderem treinar, para poderem rodar. Um deles é o Beretta, que costuma vir cá muita vez, pá, e esse mete nas redes sociais, é que eu não tenho medo nenhum de dizer. Ele publica os vídeos a treinar aqui com a gente e fazer sparring com a malta e não sei o quê, então sei que estou à vontade por falar nisso. Mas há mais malta que vem, mas já vem naquela época, Joel, não digas, não comentes, não ponhas na net, não sei o quê, amigo, está tudo bem. Eu sou a favor do como acontece no Brasil. Tem 3, 4, 5, 10 federações. Tu te inscreve na que tu quiser. Não há restrição nenhuma nos eventos. De qual federação você é? Tá aqui, tu. E joga tudo, participa de tudo. Pode ser que haja uma espécie de confederação que consiga unir, porque eu acho que eles nunca se vão unir. É a malta que A não gosta de B não gosta de A, tem ideias demasiado diferentes e nunca se vão alinhar. Ou mudam as direções,
Imagina, ou mudam direções de um lado e mudam direções do outro. Talvez as mentalidades mudem e haja conversações, ou enquanto for como está, isto nunca vai mudar. Futuramente poderá ser que haja uma espécie de confederação em que realmente há as federações e elas são diferentes e depois consigam trabalhar de alguma forma em conjunto, mas não trabalham juntas. Ja, Opa, só temos que ver como é que isto se desenrola ao longo dos anos, a ver o que é que isto vai dar. Porque depois isto afasta também muita gente da própria modalidade. Eu vou dar aqui o exemplo de uma pessoa que falou publicamente aqui connosco, que é o Susano. O Susano chegou a um ponto que pegou e nem numa nem noutra. Pegou e inscreveu os alunos todos e o clube no campo, porque o campo dá uma abertura para ele jogar o que ele quiser e para os atletas rodarem o que quiserem. E eu sei que há outros clubes que já fizeram a mesma coisa, que já desistiram e foram para o campo. É pá, porque há malta que sente ali um bocado a pressão, sente ali um bocado a pressão das direções. Pá, e atenção, o que eu vou falar agora não é puxar a brasa à minha sardinha nem contra, é o único caso que eu conheço do pessoal da Federação de Comer. Houve aqui eles têm uma ligação muito forte com os espanhóis, ou com algumas seleções espanholas. E um treinador amigo meu fez uma gala recentemente e convidou clubes espanhóis, e os espanhóis ligaram: olha, amigo, não vamos poder ir. Eu, então, mas porquê? Já tenho cartaz, já tenho comados fechados. Olha, não posso, porque o indivíduo lá da Fenda Capal ligou para o presidente aqui da Federação Espanhola a dizer que se a gente for a competir numa prova da Federação Portuguesa de Kickboxing Muay Thai, que nos tiram licença de treinador. Estás a ver? É pá, isso é muito feio. Ainda por cima para a Espanha, estás a ver? Hum, é muito feio. E estas merdas é que me fizeram um bocado ainda mais gostar de estar onde estou, estás a ver? Porque eu nas atitudes vejo, pá, e é o que é, não estou em cima do muro, estou com esta federação porque realmente gosto dela. E não estou a dizer que eles são santos e que são os maiores do mundo e que não cometem erros, e não estou a dizer que do outro lado também não se fazem coisas boas, atenção. Mas foi um exemplo que eu vi que eu pensei assim, pode-se moral do caralho, tipo, tu não podes falar de A, B ou C quando tu fazes exatamente aquilo que alegas que não gostas que os outros façam, não é? Tu, onde é que tu és diferente, então? E isso eu lembro-me que foi uma gala da Nazaré. E os depois não vieram, e o rapaz ficou ali entalado, e eu na altura fiquei assim, vai-me acontecer igual, eu já tenho os espanhóis agendados, só que pronto, como eu era combate de Muay Thai é diferente, Muay Thai não tem nada a ver com o kickboxing, e então a coisa para mim não pingou para o meu lado, mas pingou para o lado dele, e ele ligou depois à mala, então, talvez vocês vão fazer isso, é para vocês, tu estás do lado de lá, não quer saber, pessoal que eram amigos, estás a ver, e que chegaram a cortar relações por causa disto, estás a ver? Ainda mais feio, é, tipo... Pronto, Pois. acho que é uma situação que não vai ser boa para ninguém. Mas também não vejo grande solução. Acho que isto vai se manter assim. E é o que é. E pronto. Vamos avançar. Vou passar aqui para uma parte muito importante que os esportes de combate têm, seja eles quais forem, que é, e tu já falaste aqui durante o decorrer, que é a influência, a capacidade que tem no jovem e no adolescente de recuperação social. E tu de certeza que já te caíram aí nas mãos alguns índios que tu, através da luta, os vais recuperando. Já. Muitos. Muita malta que dizia de caras que se não fosse isto, que andava, que só queria a noite e copos e droga e etc. Tipo, certinho. Aliás, tenho um caso que é o Roman Skulski, que foi um dos meus primeiros atletas a fazer pro. Chegou a ser campeão da ISCA, da WKF, da WMF, e depois até ganhou um cinto lá numa gala do Vintila lá embaixo da WKF, da WKU, uma coisa assim, que deu cartas. Que o gajo disse que caras se já bebia álcool, já fumava, né? O rapaz veio da Ucrânia trabalhar para aqui, não falava português, não conhecia ninguém, não. Pá, e o gajo tinha um talento e uma ética de trabalho caraças. Puto, não tinha dinheiro na altura, dormia aqui, no ginásio, vinha de Porto de Mós para aqui, treinava à noite, ficava aqui a dormir, comia aqui, ficava aqui a dormir no tatame, eu quero levá-lo para casa e o gajo, não quer dar trabalho, não sei o quê, o gajo fui dormir aqui, punha isso à cama, dormia aí, acordava de manhã, quando eu chegava, treinava de manhã também aqui à casa, e fazia isto quase todos os dias. Depois, mais tarde, começou a namorar com a moça, foram ver para Lisboa, foi para a minha treinadora, para a Dina, ainda ganhou mais uma catrafada de títulos, e hoje em dia deu-se muito bem na vida, abriu uma empresa de tuk-tuks e de limusines lá em Lisboa, e ele disse-me, pá, e não tenho dúvidas nenhumas que foi a luta que me deu a capacidade
E a fortaleza mental de eu lutar para conseguir algo que eu achava que era impossível aqui há uns anos atrás. Até porque se eu não fosse atleta de competição, tinha-me perdido. Ia ser mais um daqueles gajos que saía do trabalho e ia emborcar minis e fumar cigarros até me deitar para fazer todos os dias a mesma coisa. Pá, e mesmo putos atrevidos, eu era um caso. Eu nunca bebi, nem nunca fumei, mas era um puto atrevido. E procurava se calhar um bocado a confusão e trabalhei na noite e isso ainda nem dava mais a isso, é a realidade, não vale a pena estar aqui a mentir. E eu tenho a certeza que a tropa e que os esportes de combate e a Dina Pedro é que me alinharam os chakras. Tu vias com bons olhos a implementação. O Brasil, há muita gente no Brasil a defender isso. Há países que já o fizeram, nomeadamente os Emirados Árabes, a implementação na escola pública de artes marciais. Acho que devia de ser, devia de ser. Devia de ser, faz todo sentido. Basta veres, é uma coisa boa que os países soviéticos tinham. E Cuba, que tem grande influência soviética, vocês veem, eles têm os programas de judo e de boxe implementados nas escolas. Para já, quando chegam aos Jogos Olímpicos, têm atletas de topo. Né? E basta ver que Cuba é um país e não consegue ficar à frente de quase tudo que é países europeus nas modalidades onde vão. Né? E vejo vários casos de questão. Por exemplo, na escola fazem um desporto de luta, ou dois, acho que é facultativo, mas o boxe ou o wrestling está lá batido, e depois ou fazem ginástica ou fazem dança. Acabou. E têm aulas, aquilo pausa, e depois eles a seguir praticam desporto, depois comem, depois têm aulas e depois têm desporto novamente. E eu acho que faz muito bem, porque o desporto dá ali um foco aos putos, e então quando há ali aquela cena da competição, mesmo que não compitam, eu acho que o facto de tu estás focado a praticar desporto dá-te uma capacidade de tu fugir de outras coisas que não interessam para já, porque no horário que estás a treinar não estás a mitrar na rua. Depois normalmente tens sempre uma influência de um treinador, se são treinadores minimamente bons, tens sempre uma influência de um treinador que é uma voz externa à tua família, que normalmente até pesa mais do que a própria família. É o teu pai ou a tua mãe a falar, tu está bem, está bem. Se o teu pai e a tua mãe, tu estás sempre com eles, tu gostas deles, mas há sempre aquele é o pai e a mãe, eles são chatos, eles querem sempre controlar-te, não sei o quê. Um treinador às vezes tem um peso diferente, é uma voz diferente, que numa determinada altura dos jovens tem uma influência muito forte, não é? Eu acho que é uma grande aposta os esportes com base nas artes marciais. Depois tem duas coisas também muito boas, que é equilibra os atrevidos, e eles muitas vezes queimam energia no treino e andam à batatada no treino, não têm vontade de andar a fazer e dá um bocadinho mais de força aos menos atrevidos. Não é? Aquela malta que é mais tímida, mais coisa, às vezes depois, ao fim do ano, 2 treinos, ganham uma autoconfiança diferente, se calhar também já não se deixa abusar tanto. Estás a perceber o que eu quero dizer? Lá está. Yeah. Acho que é um nivelador. É um nivelador. Yeah. Daniel, olha uma coisa. Tu estás a ouvir o áudio perfeito? O do Joel tá dando uma cortada às vezes, mas acho que deve ser a internet. Tá indo. Mas. Eu de vez em quando sinto uma quebra também da vossa parte, mas depois volta logo. Não, a imagem para vocês às vezes corta, mas é normal. Para mim aqui que estou gravando tá perfeito. Okay. Só o áudio do Joel mesmo que tem hora que tá dando uma subida, mas eu acho que é a internet. Ok. Joel, tu estás ligado ao wireless ou aos dados? Sim. Ao wireless? Yeah. Olha, troca para os dados, por favor. E... Por acaso acontece isto de vez em quando no wireless, Daniel? É. Já está. Tá bom. Boa. Tá bom. Joel, queria que tu definisse com suas palavras quem é a Dina Pedro para tu. Faço essa pergunta, não é clichê, mas é que, com todo mundo que passa com ela, que treinou com ela, atleta, treinadores, é uma energia diferente, queria que tu falasse. A Dina. A Dina é tipo... É uma das pessoas que mais influência teve na minha vida. Eu acho que nunca lhe disse isto, não sei se sabe ou não, mas acho que ela sabe, né? Eu digo que tenho 3 mulheres na minha vida, que é a minha mulher, a minha mãe e a Dina. Tipo, tem um peso para a minha vida, porque realmente é um ser humano diferente, mas num bom sentido, num muito bom sentido. Tem sempre uma opinião
imagina, como é que eu tenho a dizer? A Dina nunca a vejo a ter uma opinião má de ninguém. E mesmo quando lhe tentam fazer mal, ela tem sempre aquela opinião do opá, aquilo se calhar alguma coisa não lhe correu bem, ou estás a perceber? Nunca é uma pessoa que tu vês a tentar dizer ou fazer mal de ninguém. Isso é uma coisa lindíssima de ver, mesmo depois de ver que lhe tentam muitas vezes pisar os calos. E eu vejo, né? Eu vejo muitos treinadores às vezes tenta falar mal, ao pé de mim não fala mal dela, né? É logo assim, estou-me a cagar. Mas eu vejo, né? Mas eu acho que realmente a forma como ela põe as experiências dela e a visão dela, e agora falando diretamente do mundo da luta, eu acho que é onde está a grande diferença dela. Ela tem uma perspectiva quase sempre diferente de tudo que tu ouves os outros a dizerem, que te deixa sempre a pensar e tu pensas tipo, foda-se, ela tem razão. Quase sempre. E diz-lo de uma forma super humilde. Eu nunca vi a Dina a dizer, eu fiz isto. Nunca vi a Dina Pedro a cagar o cão, vamos assim dizer. Nunca. Nunca. Ela, para mim, é uma das melhores treinadoras de Portugal. Isto para não dizer aqui à boca cheia, para mim é a melhor treinadora. É mesmo assim. Que às vezes a malta pode não gostar de ouvir, mas isto também depois é a tal coisa, sou um bias, né? Porque eu sou atleta dela e treinei com ela, né? Obviamente que todos os alunos acham que os treinadores são os melhores, mas eu acho realmente que ela é mesmo muito boa, mas eu nunca ouvi ela a dizer isso da boca dela. Percebes? E às vezes vejo outros com uma soberba, eu fiz isto, eu fiz aquilo, eu fiz a outra, não sei o quê. E ela não precisa disso, toda a gente sabe que elas têm. Toda a gente sabe que ali a Dina Pedro não foi campeão, ela tem carradas deles, né? E teve carradas deles e continua a formar constantemente bons atletas que dão cartas lá fora, e tem uma mentalidade brutal que é não protege os atletas em Portugal. Eu vejo muita malta e já estou a fugir mais para uma especificidade, mas agora surgiu-me. A Dina mete os atletas dela a jogar cá em Portugal com quem quer que seja, e tu cá em Portugal muitas vezes vês atletas que dizem à cara podre que não querem jogar em Portugal porque não querem perder combates, mas quando perdem lá fora está tudo bem. É uma mentalidade pequena, mano. É uma mentalidade muito pequena. Tipo, era como agora, não queria que o Gelito jogasse com o Maurício porque ele corria o risco de perder. Como se fizesse menos atleta. Os dois putos, 57, vamos ver qual dos dois é o melhor. E eles, não lutamos, porque um vai perder. Mas o nosso esporte é isso, um tem que perder, caralho. Um tem que ganhar e ele perdeu um, agora ganha o outro. E então, não é? E ela efetivamente quer ver os atletas a chegar longe e protege-os na medida certa, não os protege de mais nem de menos. E é realmente um ser humano muito lindo. Tipo, não há outra forma de explicar. Tá bem falado. Boa. Muito bom. Olha, como é que tu acordas um dia e dizes assim, olha, vou fazer uns combates de MMA. Como é que caíste nisso? Era atrasado mental, mano. Eu lembro na altura, eu estava a treinar taekwondo e kick com o mestre Telmo, mas no taekwondo eles faziam muito aqueles torneios interestilos. Que eles tendem a meter caica, em que ia um gajo do kick, um gajo do boxing, um do karaté, um do jiu-jitsu. E então aquilo há uma altura que vem cá um sueco e dá um estágio em Arruda dos Vinhos. O gajo vai dar um estágio, não sei o quê, que aquilo era quente. E houve os gajos com as luvas de MMA, e caralho, assim, foda-se. E os gajos da batatada, man, que sparring deles, os suecos mesmo a carregarem-se assim, foda-se, os gajos são malucos, man. Eu pai com os o Carlitos, eu e o Carlitos sempre. O Cocó e o Ranheta, sempre os dois para todo lado. E a gente muitas vezes íamos os dois sozinhos, íamos a todo lado. Havia estágios disto, a gente via que era porrada e os suecos gostavam de nós. A gente andávamos, nós começámos a ver, é assim, bota siga, nós também. A carregar os dois também. E os gajos, a gente vai organizar uma cena, já chamavam-lhe Swedish Combat. E eu, então, mas como é que é isso? Olha, as proteções é luvas, coquilha e proteção de dentes. Então, e o que é que são as regras? É tudo. Ao chão, e a gente vale tudo. Podes chamar assim, mas é fechado, não é em jaula, é em ringue ou em tatame. E vem a parte engraçada. Então, mas em tatame sim, mas vale potência plena e vale bater tudo. Umas regras assim tão estranhas. Bem, vamos embora, logo se vê. E a gente, coisa morreu por ali. Entretanto,
O meu treinador de taekwondo na altura, olha, os gajos da Suécia vêm organizar um torneio em... Aquilo não é a Rua dos Vinhos, mas é lá perto. Ali a zona de Vila Franca, Arruda... eu não me lembro do nome da terra, mas é isso, na zona. Os gajos vêm cá e vão organizar um torneio. Entretanto, mandam-nos as categorias de pesos. E eu lembro, então, e como é que isso funciona? Então, é luvas de MMA. Eu não tinha, era luvas de saco sem dedos. É luvas de MMA e é como quiseres. Então, eu e o Carlitos vamos de kimono. Chegamos lá, tiramos o kimono e do taekwondo, deixamos calções e aquilo era o pandana. Aquela merda, havia gajos com luvas tipo aquelas de karaté de mão aberta. Tu tinhas aqui as mãos abertas para o grappling. Era luva de mão aberta, era eu com luvas de saco. Havia alguns que já tinham realmente luvas de MMA na altura. E aquela merda era, o árbitro dizia fight, era um round de 10 minutos e siga. Era ou pontos, ou finalização, ok, ó. Só pois os árbitros eram os treinadores dos vários. Os árbitros de centro eram os suecos, os organizadores do evento. Gajos que futuramente já têm uma liga de MMA, hoje em dia em Jaula e o caralho, que foi os primórdios. Mas é aquela merda. Eu não tinha espaço no ringue, fui lutar no tatame. Primeira luta. Em torneio. Sem caneleiras, sem o caralho. Vamos embora. Então a minha primeira experiência sem caneleiras foi isso. Eu lembro-me que joguei com um espanhol, acho eu, que depois estavam lá 3 a 4 países. Um espanhol e aquilo foi trolhado de alto a baixo. Eu meto depois o gajo no chão. Finalizei com um armlock, pela tu que nem sequer havia ser, só que eu mandei uma mocada, depois mandei-lhe um circular que ele caiu, ele estava todo zamboado. E eu meti-lhe um armlock, depois fui à final com um português. Epá, ele era na altura, diziam, man, estás fodido, não sei o quê. E o gajo mais velho, eu com 16 anos, e aquilo nem eu estava a jogar com os séniores. Tinha 16, 17 anos, e o Carlitos igual. Uh, e os gajos, vai estar fodido, e não sei o quê, e o gajo vai-te arrebentar, e vai para não te aleijares, tudo com este discurso, e eu já ficar doente. Sempre os gajos pensam que eu sou o quê, caralho? Vou matá-lo, casar para mim. Matá-lo. Lembro-me, estava a comer queijo com marmelada, e depois veio, mudam cabeça. Deixa-me comer descansado. Entretanto, luta ao Carlitos, foi finalizado, levou um armlock, o que é que foi, e a gente já não percebia nada. Eu, na altura, depois precisei treinar chão com o papagaio aqui em Leiria, para me preparar, para aí, 3 meses só na altura. Epá, e fui com o gajo e ele só queria era chão e eu arrebentei-o todo de pé. Ringue. E eu carreguei-o todo. O chaval realmente era só de chão. Nada de striking. E nem no chão era grande coisa. O gajo realmente devia ser bom ali no ginásio dele. Mas eu, com 16 anos, apesar de tudo, já treinava desde os 9, né? já mexia qualquer coisa. Não como era Cadina com o Muay Thai, mas depois eu na altura também ia fazer uns treinos com um rapaz que era o Carlos Francês, que tem aqui o Tai Chi Team em Leiria. Também ia fazendo os treinos com ele era uma coisa mais Thai, já não era tanto o que, não sei o quê. E eu então, vou para lá me fui orientando. Aquela merda devia ter para aí 2 onças. Mandei-lhe uma marcada que o gajo ficou destralido, mandei-lhe 3 ou 4 mocadas que aquilo e acabou ali. Depois fiz mais um, já mais a sério, aí passei um bocado mal, saí lá todo estourado, mas ganhei na mesma, ganhei os pontos, e só fiz esses 3, pronto, da MMA. Mas aquilo que estou-vos a falar não tinha a estrutura nem a organização que se vê hoje, aquilo era assim muito, aquilo o árbitro, só preciso ir para lá um árbitro de calças de ganga e t-shirt de equipe, era aqueles torneios que aquilo não havia legislação nenhuma, aquilo era, vamos embora, meia bola e força. E esse fiz antes de para a tropa, comecei só no Thai, epá, e como gosto muito do Thai, depois acabei por nunca enverdar por outra. E também a treinar como eu estava ali, tipo, também não me via já fazer outra coisa. Claro. Agora, final de carreira, se calhar até, como até fazia já chão mais regularmente, até ia lá fazer mais uma outra, mas foi essa brincadeira. Foi uma coisa a brincar, nada de muito sério. Olha, vivemos cada vez mais numa realidade em que as redes sociais acabam por ser uma ferramenta muito importante. Às vezes, até é mais importante a grandiosidade da rede social do que a própria qualidade do atleta. Às vezes, se o atleta se promover bem, se tiver uma boa rede social e se tiver umas centenas de milhares de seguidores, consegue a entrada para um torneio, se calhar acima até do nível dele. Tu insistes, por exemplo, com os teus atletas para trabalharem a imagem nas redes sociais? Epá, não, mas é um defeito meu, vou-te ser muito honesto.
E por isso mesmo tu estás a dizer, às vezes vejo gajos que não têm a qualidade que às vezes tem um ou outro atleta e depois às vezes passa-lhes ao lado algumas oportunidades que não têm muita exposição mediática. Estás a ver? Já me aconteceu, não tanto pelos combates, eu felizmente agora já tenho alguns contactos e mesmo a Dina arranjam combates, o Faustino também arranja, pá, e depois já conheço treinadores que também são promotores em vários sítios da Europa e do mundo e a gente vamos sempre falando e vamos arranjando combates, mesmo cá em Portugal a nossa network de trainers muitas vezes pedem-lhe. Ainda agora ligou-me um daí de Lisboa: olha, Joel, estamos aqui a pedir um gajo de 81, pessoal da Call Machine. Ligam-me aqui, estão aqui a pedir um para ir combater a Arménia. Eu tenho um puto jeitoso de 81, só que por acaso vai estar no Campeonato do Mundo da WBC e então não vai poder. Mas, ou seja, a gente entre nós até nos vamos ajudando. Mas, por exemplo, para patrocínios, para patrocinadores, para apoios, não sei o quê, já me pesa muito os seguidores Os nas seguidores. e a minha malta às vezes não tem essa mais-valia e é uma coisa onde eu devia de insistir mais. Por exemplo, imagina, alguns dos meus atletas, o Joelito, por exemplo, que o puto na categoria dele, nos 54 quilos, o puto neste precisamente é muito forte. E ele agora depois vai para a Tailândia, vai lá estar se calhar bastante tempo para começar a fazer uns combates mais a sério lá no circuito e não sei o quê. O puto é muito forte e pode chegar mesmo muito longe e devia-se promover mais do que o que promove, estão a ver? Mas o puto é o que o puto também é, o puto está-se a cagar, quer andar à batatada, quer treinar e quer lutar contra os melhores. Mas realmente ele às vezes ganhava mais em vender-se mais um bocadinho, mas isso depois também tem um bocado a ver com o feitio e maneira de ver cada um. Pois tens outros que não são tão evoluídos, nem melhor, que é o tal Né? caso. Mas tu não sentes essa procura, por exemplo, essa importância das redes sociais, essa procura diretamente, por exemplo, nas páginas da academia? Vejo. Eu uso, mas imagino o meu Instagram, eu meto lá coisinhas pessoais minhas também, uma outra, mas o meu trabalho todo de Insta e Facebook é para fazer publicidade ao ginásio. Não tenho as dúvidas nenhumas. Tipo, pá, mesmo quando meto fotografias minhas, é quase sempre em contexto de trabalho. Sim. Agora pus uma sobre a minha visão enquanto treinador. E pus uma foto minha e escrevi o texto a falar do que é o tipo de treinador que sou, como gosto de trabalhar e o que faço. Óbvio, estava ali a vender um bocado a minha imagem, mas está sempre aquela publicidade ao trabalho e à academia. É um bocado por aí. Eu utilizo muito o Instagram para isso. Aliás, a única coisa para qual eu utilizo as redes sociais neste preciso momento é por causa pronto, de divulgar um bocado o nosso trabalho. Exatamente. Ô, João, deixa eu te fazer uma pergunta. É, tu pensa em de promover algum tipo de gala além da Diamond aí? Ou não? Vai ser sempre o foco a Diamond? Para já, não. Porquê? Porque pronto, a Diamond League, apesar de tudo, já começa a ter algum nome e a gente já temos aí uns planos para a coisa depois crescer. É uma coisa mais a sério. Não posso adiantar muito ainda. Depois vão saber a seu tempo. Mas a gente há um plano para a coisa expandir para uns parâmetros diferentes. Vamos continuar com estas Diamond Leagues, porque isto é muito bom. Porquê? O facto de eu fazer 3 ou 4, a Dina faz 3 ou 4, o Teixeira faz 3 ou 4, o André do 100% Muay Thai, o Ricardo Andrade e o Pedro da Ida Iron Legs, se fores a ver, se calhar fazem-se aí umas 15 ou 20 Diamond Leagues por ano. Estás a ver a rotatividade que a gente está a dar aos putos. O início da Diamond League o princípio da Diamond League era pôr os nossos atletas a rodar mais, porque a gente luta muito no estrangeiro. E eu noto, que é que eu noto muito de diferente entre os atletas estrangeiros e os meus? É a puta da competição, da experiência competitiva que os outros têm. Os países normalmente são maiores. Mesmo que não sejam maiores, têm federações com muito mais atletas, com muito mais apoio, eles competem muito mais. E então, muitas das vezes, o português vai cheio da qualidade, mas tem para aí metade ou menos dos combates que o outro tem. E depois um gajo aceita tudo, né? Um gajo quer mostrar trabalho. E agora a gente já começa a ter mais andamento também. Já começa a ter outro andamento. E há atletas, eu tenho reparado, há atletas que estão a fazer a carreira toda amadora e começam no B na Diamond League. Alguns meus até. Vão ver, e agora a gente quer fazer gala de boxe. Lá está, o boxe não existe aqui. O Carlitos já tem uma equipa grande. O Kaiokan, que é o meu outro treinador de boxe, que dá as aulas em Leiria, também pertence à equipa. É o Gabriel Marques. Também já tem uma equipa grande, tem putos muito jeitosos. Ambos têm putos jeitosos. E já temos aqui
massa para fazer lutas de boxe. Pois agora eu lhes disse, pá, não querem organizar uma galazinha de boxe. Pá, não se preocupem se vai ter muita gente, pouca gente, a gente tem que começar. O carro ou o autocarro até encher, tem que começar a andar, tem que sair da gara, Yeah. vai parando nas paragens, é que vai entrando de malta. Né? E então vocês têm que começar, pá, se estiver vazio, que se foda. É o que eu lhes É disse. Tem os putos a ajudar. É o primeiro ano, atletas profissionais, não há grandes cachês, eu não sei depois é a nível de taxas de homologações como é que funciona, como é que não funciona, mas também acho que a gente com um bocadinho de trabalho, a gente organiza isso. E tirando, pronto, a Diamond League, o que a gente vai querer fazer é dar aqui um impulsozinho ao boxe para ver se isto começa também a mexer mais um bocadinho. É como Olha, nós aqui, a gente faz um vídeo, né, Tílio? Fala assim, quanto será que vai ver? No início é 1, 2, aí já começa a dar um volume. Tudo tem um começo. Começar a começar. É começar a começar. É começar. Depois disto começar a rolar é uma questão de tempo. E Já. até importante é quando isto não arranca bem. Muitas vezes é o problema do pessoal. A expectativa no arranque não é o que é, a malta desmotiva-se logo ali um bocado e depois pá, o gajo tem que o grind é para a frente e o caminho é para a frente e é começar a trabalhar e depois acho que as coisas depois vêm por acréscimo. É velho. olha, queres aproveitar para dizer quais são os teus sponsors, parceiros, dares aí uns props a quem te ajuda e a quem apoia? Opa, tenho a Fight Squad Store que fornece e a nível de material e equipamentos fornece-nos muito material e faz bem uns descontos valentes e patrocina a equipa também. Tenho o MP Drink dos copos inquebráveis, que são o nosso parceiro há anos e patrocinam todas as galas e não pedem nada em troca. E se vocês quiserem copos que não partam, acreditem que aquela merda não parte mesmo. A Resina Best, também que é um novo recente patrocínio que aparece. Um, Cortou, o João, cortou o nome desse último patrocinador. É o Resina Best, que é a malta que faz, foi como fez o chão, o pavimento do ginásio e também entraram em força aí a apoiar nas galas. E a realidade é que a gente para fazer os eventos que tem feito é impossível sem o apoio deles. E temos o Noyan, que são os melhores kebabs do mundo. Se vocês nunca comeram kebabs armenos, eu não devia falar deles, porque isto está contra quase o desporto que a gente pratica. É um ex-atleta meu que é de origem armena e o gajo abriu uma cena de kebabs aqui na Maria, que aquilo é. Não, o problema é mesmo esse. A malta de dia. Os putos ontem iam jogar, iam combater no Open e estavam desertinhos que aquilo acabasse só para vir ao Noyan comer os kebabs. Portanto, vocês, eu faço questão de ir pagar o kebab lá ao Noyan. Boa. Daniel, temos que arranjar maneira de ir comentar e transmitir lá um evento só para ir comer os kebabs. Mano. Olha, Exato. próximo Diamond League, temos de falar disso. Boa. Sério, o jantar está para a minha conta, já sabem onde é que vai ser. Tá bem? Boa. Nós tivemos agora recente no Fighter, um combate de uma gala de MMA, Yeah. e nós fizemos umas entrevistas ali e fizemos a transmissão foi um plus ali, foi algo que saiu ali do bolso, não estava nada combinado. Mas estivemos presente, foi legal, foi uma interação diferente, deu engajamento para nós, engajamento lá para os atletas, foi bem bacana. Opa, e é importante. E o facto de vocês serem do meio do mundo da luta é muito bom. Imagina, a comentar combates, para mim faz logo muita diferença. Yeah. Vêm jogos de futebol e estão a comentar fight, tipo isso, come uma cabeça. Estão a dar a opinião deles sobre aquilo que acham, que não acham dos lutadores. Man, tu quando estás a competir, quando estás a ver a gente quer que tu fales do que está a acontecer no ringue, acabou. E óbvio que a malta pode dar opiniões, mas realmente o facto de vocês estarem tão entrosados no mundo da luta e o Atilo foi um grande atleta, tu Daniel também treinas, acho que estou aí é um dia, pá, e acho que a gente crescemos. Eu lá agora estive num evento em Inglaterra que eles têm a Leapfrog, são os comentadores, os gajos têm uma cena tipo vocês, fazem podcasts, fazem transmissões de competições, fazem as entrevistas. Pá, os gajos cresceram imenso agora e os gajos, se quiserem, até vos mando o link para vocês verem. Os gajos cresceram imenso agora e os gajos fazem um trabalho e eles disseram, pá, começámos com uma câmara, que era com uma câmara, era um com uma câmara, o outro com um telemóvel e com aqueles micros de Bluetooth de telefone e hoje em dia os gajos têm uma equipe enorme e fartam-se de trabalhar e é o que eu vos desejo, é todo o sucesso do mundo, até porque vocês são importantíssimos para a nossa modalidade crescer também. Boa, obrigado, João. Olha,
Estamos a trabalhar muito para isso, eu e o Daniel. Aliás, tu apanhaste, antes de começarmos a gravar, tu apanhaste uma conversa técnica nossa sobre despesas e epá, o que dá e o que não dá, o que é que conseguimos suportar e não. Olha, estamos a chegar aqui já na parte final. Vou-te perguntar qual é a tua opinião sobre agora esta moda dos youtubers andarem à porrada e a fazer boxe e estas galas de gajos famosos uns contra os outros em cima do ringue. És de acordo, não és? Pá, deixa-os andar à porrada. Meu. Eu sou um gajo, eu nesse aspecto, ih, que matem, cara. Agora, eu acho que as pessoas não lhes deviam dar o crédito que eles não têm. Ou seja, como é que eu ia te explicar? As pessoas têm que saber para o que vão. Não é? Tu vais ver o número, não estás à espera de um pugilista de topo, não é? Não estás à espera, porque a malta toda aparece o Jake Paul a fazer esta merda e o que é e não sei o que nos Estados Unidos, mas o Jake Paul sempre treinou. Vamos ver, era como eu agora ter um puto aqui que eu tenho um puto meu que está comigo desde o início que não gosta de competir, que não gosta de fazer dieta. Mas o gajo é um animal, é um monstro. E quando vai ao ringue ainda não perdeu vez nenhuma. Só foi 4 vezes, só que lá está, o gajo não gosta de dieta. E o Jake Paul é uma coisa desse género. O problema é que os putos youtubers, já me apareceu aqui um, que há uns tempos, eu nem sabia que o puto tinha um engano, acho que o puto segue no para caraças. E lá, eu tenho um projeto para ir ao ringue, não sei o que, não sei o que mais. E eu disse exatamente o mesmo. Pá, espero que tenhas consciência do que estás a fazer, do que estás a meter. Porque se tu fores competir com um puto youtuber como tu, é o que é. E as pessoas, quando pagam, acho que o pessoal tem que ver. Estão a pagar para ir ver dois minutos de tolos na cabeça, querem andar a bardada e ganham um guito. Pá, e os gajos fazem dinheiro, que é que eu se calhar fazia igual, não é? Agora, as pessoas não podem dizer, ei, estes gajos não valem nada e eles tiram espaço à modalidade. Eu acho o contrário. Eu acho que os gajos até dão um pouco de visibilidade a uma modalidade que, se calhar, de outra maneira, eles chamam gente que não via a modalidade. Percebes? Imagina, o número. Eu não faço ideia do que é que o número faz. Eu, na altura, vi a maluqueira que foi o gajo e o caralho. O que é certo é que campo pequeno, raramente o vês cheio como estava daquela vez. Estás a ver? E Yeah. 90 pessoas estão ali, se calhar nunca viram uma luta de boxe na vida. E se calhar agora já vão ver mais. E se calhar agora até seguem com outro interesse. E se calhar agora até há um ou outro que teve curiosidade, começou a treinar e até gosta. Opa, é a tal situação. Eu acho que não há má publicidade. Eu acho é que não se deve dar o crédito que eles não têm. Tipo, né? E a malta às vezes chega, eu ando uma vida inteira a lutar para conseguir oportunidades, não sei o que, pá, é chato, é lixado, e às vezes há malta que não tem tanta sorte, e eles têm uma plataforma diferente. Mas o que é que és que eles fazem? Eles assim ao menos dão um bocado de publicidade ao desporto que tu fazes. E se calhar, através do que eles mostram da modalidade, se calhar tu de futuro até vais ter umas oportunidades diferentes, não terias de outra maneira, sei lá. Yeah. Olha, e agora aqui o cenário hollywoodesco. Agora chegava aqui o Fight Music Show e o Fight Music Show dizia assim: ó Joelinho, tem aqui um gajo que está a sair da casa dos segredos. Epá, era para tu fazeres aqui 4 assaltozinhos de boxe com ele só. E olha, não há crise porque um gajo. Vamos embora. Desde que não me pedissem para ir lá perder de propósito. Há merdas e merdas. Mexe com o ego do homem. Não quiser dizer, olha, vamos lá na batatada com o gajo e dou-te 5.000 euros. Não, amigo, vamos embora. Vou já treinar. Agora, não, se disser, agora damos-te mais 15.000 para tu perderes. Eu aí já não. Deixa só. E mais. E se fosse assim 200 mil para pôr o joelho ao chão no quarto assalto? Ei, cuidado. E quem me diz que não ia pensar 2 vezes? Aí o ego. Não pensa 2 vezes. Está a mentir. Agora, uma coisa te garanto. Até eu ir pôr o meu joelho ao tapete, ia fazer de tudo para ele ir primeiro que eu. Diz que não, amigo. Combinámos no quarto assalto. O gajo caiu no segundo. O que é que és que eu te faço? Tem culpa. Não é? É Pá, mas verdade. é daquelas situações que nunca pensei. Até porque eu pensei nisso. Joel, Outra vez alguém disse: Bem, tu combatias com o Jake Paul, meu amigo, por 1 milhão, e com as mãos atrás das costas. Tá, mas que é a realidade, tipo, e muitas vezes é uma oportunidade de tu fazeres dinheiro, não terias de outra maneira, e uma quantia que tu não ias conseguir ter de outra forma, não é? Ou não ias ter tanta facilidade. É normal que o pessoal, perante estas propostas, é normal que o pessoal se sinta tentado. Tipo, tu vês o Popó da Bahia. Pá, o gajo faz o dinheiro agora a lutar contra os Zé Ruelas, que nunca fez uma vida inteira enquanto foi pugilista. exato.
E o pessoal, aí está a estragar a carreira, agora ele está, amigo. Então, mas o homem que sabe da vida dele, o homem se calhar precisa de dinheiro para alimentar os filhos, agora tem uma casa se calhar que nunca teve, tem umas condições de vida que nunca teve, à conta disto. E quem é que vai poder julgar? Como é que sabe? Tanto é que ele tatuou o Whindersson Nunes no peito, meu. O homem mudou-lhe a vida. O gajo fez tanto dinheiro ali, fez mais outras lutas. E eu não ando a julgar, portanto. Eu acho que também cai naquilo, né? São mudanças, como tu falou no início, do full contact, do light lá atrás, pessoas que ficaram presas no passado, não evoluíram. Talvez a gente esteja passando por esse momento agora. Um novo momento, uma nova forma de divulgação. Quem se adequar, aproveitar o barco, vai. Quem ficar preso, vai ficar para trás. Joãozinho, deixa um recado aí pro vosso público, pro nosso, e uma mensagem aí, se tu quiser deixar. Aquela parte que eu não tenho muito jeito, mas assistam, apoiem os Reis Sem Trono e apoiem os esportes de combate. Temos um maço humano enorme no país. Treinem, assistam, ajudem e já agora agradecer-vos o convite dos esportes de combate em Portugal, que é fantástico, é bonito e é isento, que é porreiro. Tipo, vocês não puxam para um lado, não puxam para o outro, vão em atletas de todos os estilos de artes marciais e esportes de combate e vocês falam do que importa e falam do que é bonito e desejo todo o sucesso do mundo e que vocês continuem a crescer cada vez. Joel, deixa aí só as redes sociais da academia, as tuas e o local onde é para o pessoal se quiser ir lá treinar. Então é aqui na Avenida 1º de Maio, número 218 na Marinha Grande, junto à estação da linha de comboios, não tenho que enganar. Muay Thai, Kickboxing, Boxe ou Powerlifting e ferro com fartura, se vocês quiserem fazer, a gente tem aqui. Pá, toda a gente é convidada para vir treinar, mesmo a malta que já treina, se quiser visitar o espaço e fazer um treininho com a malta, está sempre à vontade. E é isso, basicamente é isso. Qual é a rede social? A rede social é Warriors Factory, Thai Boxing. Boa. Ou Joel Cruz no Facebook, pronto, que é o Facebook ainda está com o meu nome pessoal. É só irem ver e qualquer mensagem. Obrigados. Boa. Bom jantar lá. Eu acho que tu já está com fome, a malta deve estar te esperando lá. À minha espera, estava a mandar mensagem. Não demoras muito. Joel, muito obrigado. Muito obrigado, valeu. Obrigado mesmo, um abraço grande. Pessoal, já sabem, Triplo C, curtem, comentam e compartilhem. Abraço a todos e façam o favor de ser felizes. Tchau.